Olha, galera, mais um Médicos Maromba Cast começando, hein, Gustavo? Mais um, hein? Mais um, cara. O nosso colega aí, doutor. Trazemos um cara hoje, gabarito hoje aqui, hein, cara. Sinistro. O cara que mais avaliou o coração de bodybuilding no Brasil, que está no mundo, né não? É isso aí, cara. João Gifone, cara, cardiologista aí que já avaliou mais coração de bodybuilding no mundo. Vai falar bastante com a gente aqui hoje. Mais de 1.200 atletas, né, João? 10 10 anos Estamos nessa chegando empreitada. aí 1.300 atletas, né? Catalogados. Que honra Quantos? te receber aqui. irmão. 1.300 quase. Caralho, cara, é muito coração de atleta. Junto com uma galera, obviamente, não sou sozinho, mas a gente que desbravou aí, vamos dizer assim, né? Hoje o podcast é voltado para o atleta que acha que pode ir num cardiologista comum e tá tudo bem. Porra, exatamente, foi perfeito, né, cara? Então Você vamos. achar que o cardiologista comum vai conseguir fazer uma análise e avaliar o coração do atleta, esquece. É. Tem que ser um cardiologista que entende de cardiologia esportiva, né, A João? gente costuma falar, eu falo a gente porque, como eu falei, somos um grupo, né? E aí a gente sempre fala nas aulas o seguinte, né, cara? Para atender atleta e para conduzir atleta, você tem que conhecer o atleta. Conhecer o coração de atleta, né? O coração de atleta ele tem suas especificidades, né? São características ou não, mas o mais importante disso tudo, na verdade, hoje em dia, é você conseguir fazer um parâmetro entre atleta e doença, porque existe uma sobreposição muito grande. As adaptações do atleta ao coração do atleta, então tudo que eu falar de atleta é voltado ao coração, podem acontecer em diversos tipos de treinamentos e em diversas condições patológicas. Então aí é que é a questão, né? Se você não conhecer, ou fica tudo normal ou fica tudo patológico e você não define o coração de atleta. Isso que eu ia até te perguntar. Aonde que você separa isso? As adaptações fisiológicas ali do exercício, da... A gente vai chegar lá. Vambora. Vai chegar. Tô animado. Por que, cara? Então, assim, só primeiro apresentar um pouquinho assim de você. Por que você resolveu estudar específica essa área, coração do atleta? Como é que surgiu isso na tua vida? Cara, na verdade eu fiz primeiro a medicina esportiva, né? E aí eu percebi na minha época, quando o cara fala na minha época é foda. É foda, né? Na minha época você tinha dois lados, ou você fazia cardio ou você fazia ortopedia. Eram esses dois mundos, né? E eu caí fui fazer a medicina esportiva, mais voltado para ali eu faço esporte, então vou ganhar um tempo, né? Vamos fazer o esporte aqui, vamos fazer a análise do coração, né? E eu fiz a pós-graduação na época do professor Cláudio Gil. Então, Cláudio Gil, mestre em cardiologia, doutor em cardiologia, então eu vi que o mundo era isso. Curti, entendeu? Eu tinha passado na residência de ortopedia do Miguel Cotto, aí eu fui para o exército e nesse período eu falei, vou fazer medicina de esporte. Desistiu da ortopedia. Aí eu desisti. Do Miguel Couto. Desisti, fiquei lá 2 semanas ia com sofrer um pouquinho, tá? professor, qual é o nome? Cara, era um... O Vicenzo, não? Não, um senhor da antiga, era o... É o que faz quadril lá? Não, era o chefe geral Não da lembro. época, um senhorzinho bem, acho Não que lembro. já faleceu e tal, mas assim, ele... Não, a vaga tá garantida, na época não tinha isso, eu fui pro exército e nesse período eu fiz medicina do esporte com o Cláudio Gil, eu falei, cara, não, É isso que eu quero, né? vou largar e vou fazer cardio, porque assim, não dá para fazer a análise nesse intuito. E aí, passaram-se alguns anos, eu fui fazendo ecocardiografia, imagem cardiovascular e entrando nas técnicas avançadas. Aí o mundo abre, né? Porque a tecnologia sempre foi o que eu curti. E você usar a tecnologia dentro dos métodos é fantástico, é o que a gente vai falar muito hoje, né? Para poder separar hoje o coração de atleta real e patologia e fazer todas essas análises, a gente precisa ter tecnologia. A gente está falando de atleta que usa hormônio. De todo Não- tipo de atleta. Todo tipo de atleta. Todo tipo de atleta. Vou te dizer assim, por exemplo, um cara do endurance pesado, né? Sim. Um cara maratonista maratonista aquático, um cara que treina absurdamente endurance e tal. Ele vai ter uma dilatação das cavidades cardíacas, normal para o tipo de exercício dele. Só que quando a gente fala de zona cinzenta, para a galera entender, zona cinzenta é quando eu não sei se é doença ou se é fisiológico. Então eu tenho algumas especificidades ali do exame voltado para a imagem. E esse cara tem uma dilatação, será que aquela dilatação é patológica? Será que eu tenho uma cardiomiopatia dilatada, por exemplo? Se faz mal, se faz bem. Será que ele é fisiológico? Porque ainda entra uma outra situação, né? O coração é tão eficiente que ele contrai pouco. Dentro da normalidade, a função de relaxamento e de contração estão normais, só que eu tenho um aumento de todas as cavidades. E aí, cara, assim,
A gente pega muito laudo de ressonância que o cara vem. Pode ser ou não coração de atleta. Mas se você utilizar a técnica certa e as análises certas, você consegue diferenciar. Mas aí precisa de tecnologia e precisa que o médico se atente à possibilidade. Porque não é todo mundo que merece o coração de atleta. Nem às vezes o atleta, né? Porque você tem gatilhos genéticos ali e tal. Então, primeira coisa, você merece o coração de atleta? E esse coração de atleta é relacionado ao seu tipo de esporte, porque você é um bodybuilder. Sim. Eu não vou ter um coração de endurance em você. Não. Nunca. Nem fudendo. Só que eu já peguei muito laudo de ressonância onde o coração era dilatado, de endurance, por exemplo, se eu fosse pensar em coração de atleta, e o cara era bodybuilder. Aí eu pergunto pra ele, você faz algum cardio? Não. Então é doença. Porque na ressonância, só o que a gente consegue ver na ressonância, o coração do atleta de endurance do bodybuilder vai estar igual, que está aumentado. Exato. E é isso que a gente vai falar mais aqui. O bodybuilder vai ter um aumento de espessura mais significativo. Só que, assim, o cara vê, assim, não sei, laudando, cara, vem escrito às vezes, pô, um atleta e tal. Mas qual atleta que é? Né? É um atleta de força predominantemente ou é um atleta de aeróbico predominante? Então, a gente precisa saber quem é o atleta, individualizar a análise, entende? Então, o que a gente pode falar? Você tem essa análise de muito coração de bodybuilder. Por quê? Por que estudar esses caras? Qual foi o motivo? Como é que você chegou? Na verdade, pela angústia. Angústia minha. Deixa eu te explicar o porquê. O cara tem sinal e sintoma. Ou seja, o cara é dispineico sentado. Igual um cachorro, um bulldog, né? Então aqui eu vou tentar explicar assim. Pega qualquer podcast onde tem bodybuilders imensos e tal. Eu escuto a respiração no microfone. tô fazendo... O cara é dispineico ali, cara. Então, o médico assistente chegava pra mim e falava assim, pô, João, eu peço o eco e vem normal. Eu pedi um teste de esforço e vem normal. E aí, na ergospirometria, eu tinha um volume, uma análise, ergospirometria é aquele teste de esforço com a máscara, né? Então você tem uma análise muito mais fiel da parada, né? Você tem muito mais variável. Então ele tinha insuficiência cardíaca na ergospirometria. E o eco, normal. Porra, alguém errou. Ou o cara da ergospirometria ou eu. Então, assim, como eu não gosto de errar, eu fui entender o que eu podia utilizar. E na época eu já fazia strain, já fazia técnica avançada. E era uma técnica que ela foi definida simplesmente para fazer diagnóstico precoce. Disfunção que eu não consigo ver no olho. Porque assim, Gustavo, Luiz, quando a alteração é muito significativa, já tem muita destruição do coração, vamos dizer assim, é fácil, todo mundo vai ver. Só que esse não é a rotina, cara. Eu não pego assim, pô, nossa, você pega corações absurdamente lesionados e tal. Não, eu pego disfunção precoce. Disfunção subclínica que a gente chama. Então, cara, assim, foi nisso que a gente decidiu avaliar. Quem é que está errado e como a gente pode ajudar nesse contexto, né? Talvez, de certa maneira, você viu um jeito de ajudar muita gente. De ajudar cara, muita foi população. essa a ideia, né? Porque, de certa forma, o atleta de bodybuilding, ele não tem esse profissional que tem as técnicas avançadas para avaliar o caso dele em específico. E esse público, esse N aí, estava largado. Tá. Todo mundo passando os anos e chegando em um acometimento ali cada vez mais grave, né? Tava sem ser avaliado por alguns motivos, né? Primeira coisa é um preconceito. Preconceito. Forte. O preconceito do toma bomba eu não vou avaliar. E a gente sempre dentro das aulas, eu dou aula dentro de um curso de pós-graduação de cardiologia esportiva da doutora Renata, da Renata Castro. E ela é PhD em insuficiência cardíaca. Então, quando a gente começou a avaliar, eu comecei a avaliar em São Paulo os corações no consultório do Paulo Musi, meu amigo e tal, vamos avaliar, ver o que está. Aqui começamos, eu falei com a Renatinha, falei, Renata, pô, a gente tem que fazer ergospiro dessa galera, fazer uma análise cruzada e começar a ver. Ela, beleza, vamos nessa. Aí de fato, entender essa análise cruzada, da Espiro, a diferença da Espiro com só o eco, né? Exatamente. E aí, porque eu precisava, Luiz, de um método que complementasse minha análise, porque nem eu acreditava. Pô, eu falava assim, cara, meu irmão, impossível, todo mundo dá ruim, ou tem algum problema aqui, cara. Você assim, via que tinha um negócio estranho, mas você não muito sabia estranho, explicar ainda, né? Muito estranho. Isso era 2015, né? 2016. Então,
Já se passaram. Até o Muso estava anos, estourando nessa época, né? Foi o início do Muso. Foi no início, e aí. Ele ainda atendia no consultório, que não é o consultório dele atual. Ele ainda atendia no outro. E aí ele me chama de João, né? Ele falou, pô, João, vamos lá, vamos fazer. Eu falei, Muso, pô, eu não tenho esse tipo de atleta, eu tenho até esse mundo, mas você tem atleta. Então. Você tem o N, né? Você tem pessoas que eu posso analisar. Eu fazia a ponte aérea, Rio São Paulo direto, fazendo essa análise. E eu falei com o Renato, eu preciso realmente garantir que o que eu estou falando é real. E aí, vamos fazer ergospiro, cara. E aí, meu irmão, é o cara que tinha que ter um VO2 máximo de 48, 49, o cara tinha de 23, 24. Ou seja, disfunção gravíssima, né, cara? E aí a gente começou a analisar, fazer o Brasil todo. E é como você falou, não tínhamos tantos médicos na época fazendo isso, mas de lá para cá, eu acho que a gente já tem mais de 400 alunos formados. Isso é muito, muito, muito interessante, né? Porque tira o preconceito. Salva a vida. A primeira aula que eu fui dar, cara, que foi assim, cardiotoxicidade no hormônio esteroide. Nossa, que absurdo, blá, blá, blá. E a Renata pediu a palavra, eu estava na aula, né? Botei o primeiro slide. E ela fala assim, gente, vocês não atendem fumante, não? E aí? Você não atende a cardiotoxicidade por álcool? Você bate a porta. Usuário de droga? Porra. Cocaína, enfim. E aí aí a galera começou a cair a ficha e a gente foi, obviamente, afinando o nosso discurso para poder isso. Isso é muito interessante, brother, porque o ano passado, no Congresso de Insuficiência Cardíaca Brasileiro, teve uma mesa só falando de coração, de cardiotoxicidade por hormônio, no Congresso Brasileiro de IC. E esse ano vai ter uma manhã toda dedicada a IC por esteroide. Está crescendo, não está crescendo. Está crescendo, está alertando o médico assistente que existe essa possibilidade que às vezes não faz parte do mundo do cara, simplesmente isso. E também a mudança da medicina esportiva, né? Sim. Porque assim, como a gente falou, na nossa época, que na minha época era diferente, e hoje você tem uma bancada hormonal dentro da medicina esportiva que precisa ser estudada tanto mais a farmacologia, o cara precisa entender mais isso, ele precisa entender métodos complementares que analisem esse cara. É essa que é a ideia, entende? Então é uma mudança que ela é lenta, mas ela está acontecendo. Isso é muito significativo, né? Você deve ter muito orgulho de participar disso, né, João? Cara, você iniciou tudo isso. Você e a doutora Renata aí, né? A gente fica muito feliz porque assim, cara, o pessoal acha que eu fico feliz quando eu analiso um coração e tenho uma insuficiência cardíaca grave. Eu falo, cara, é uma situação muito ruim dentro do laboratório, do lab, né? Porque tu coloca, cara, a sonda e tu fala assim, putz, velho, isso aí não tem reversão, né? O cara tem 35 anos e, porra, ele tem uma IC grave. Aí fica aquele clima na sala, né? Porque geralmente a gente está em equipe. Você tem que dar notícia pro cara, né? E aí o cara vem hoje, popularmente ele vem querendo saber como é que tá o strain dele, né? A gente vai falar sobre o que é o strain e tal. Isso aí. E aí eu falo, cara, tá vendo? Esse aqui é o normal, esse aqui é o seu. Bem simples, né, Felipe? Cara, assim, a gente é direto dentro da condição de avaliação, a gente vai tratar, a gente vai conduzir, e aí vem a série de perguntas, né, que se seguem a isso, né? Putz, cara, o que eu vou fazer? Melhora, não melhora? Cura, não cura? Tem que parar de usar? Posso continuar usando? Quanto que eu posso usar? Deve ser o principal, se o cara for bodybuilder. Sim, cara. Principalmente do cara que vive disso, né? Isso a gente entende isso, né? Quem é que vive, quem é que não vive. Se o cara realmente pode, se está dentro da possibilidade dele, o que a gente pode fazer de melhor dentro daquele circuito ali, né? Do uso, não uso. E aí vem uma série de perguntas, né? Qual droga que é pior, qual droga que é melhor, o que você vê nos seus pacientes que tomam remédio e que não tomam. Os caras vêm, e depois você tem, usar o termo dentro de vocês, vivem o contexto também da medicina do esporte, usar o termo insuficiência cardíaca para um atleta é impactante. Assusta. Assusta no primeiro momento, e aí a gente sabe disso, então a gente tem até um gap ali de 48 horas que o cara vai fazer as perguntas, né? Tá aqui o telefone, velho. Pensa, raciocina, você vai receber os laudos, você tem a prescrição, então tira todas as suas dúvidas,
é muito interessante quando o cara vem com a esposa, porque assim, é uma pessoa que quer que o cara esteja do lado dela muito mais tempo, ou do companheiro, enfim, quem tá na sala, viva junto. Então, brother, a pessoa ela cobra esse, não, vamos, pô, o cara vai parar, o caramba e tal. Legal às assim, vezes o cara chega em casa e nem fala pra esposa direito, né? Ele nem sabe, na verdade, Luiz, ele nem sabe, ele não assimilou ainda a complexidade da coisa. Perfeito. A gravidade da coisa, né? Esse é o problema. E quando eu tenho um atleta, o atleta ele tem baixo percentual de gordura, ele tem uma alimentação, vamos falar do atleta, né? Real. Sim. Ele faz um treino, então o sintoma dele é muito no detalhe. Entendeu? Ele não percebeu que ele tem sintoma. Primeiro que ele vive num mundo que todo mundo tem aquele mesmo padrão. E aí a gente tinha no outro, agora a gente está ali perto da sua casa, e a gente tinha uma outra clínica em Ipanema, que a Ergo era no segundo andar. Não tinha elevador. Pra chegar no segundo andar, nego já... Para chegar no já tava segundo andar, o cara né? chegava morto. Chegava morto, cara. E ele falava assim, não, pô, porque eu sou grande. Ou tô em off, ou tenho rinite. Aí a gente... assim, o cara, ele tem porque ele vive esse... E aí a gente começa a entender, né? Pô, ele vive perto de pessoas que estão assim, né? Que são assim, então é normal. E a maioria deles não faz cardio como deveria, né? Para ter as duas adaptações, né? Exatamente. E o cardio ali. Aí tu faz uma pergunta simples. Pô, bicho, para amarrar esse tênis aí, como é que tá? Pô, demora meia hora. Entendeu? Aí tu vai fazendo perguntas e aí tu vai sinalizando o cara que aquilo ali é uma disfunção cardiovascular. Mas isso é na conversa, tu já sabe que o cara tem C, cara. Na conversa. E C aí, pessoal, é ciência cardíaca. E, cara, assim, a gente sabe que o uso não é só no bodybuilding, a gente cansa de falar isso aqui, né? Tem um preconceito pro bodybuilding, que o bodybuilding leva no corpo ali, né? Meio descarado. Sim. Mas tem outras modalidades. E qual que é a diferença, assim, o lutador ele tem muito essa alteração cardíaca, o ciclista, os outros atletas que fazem uso contínuo também. Tem muito essa deformidade também, ou isso é uma característica mais do bodybuilder? É assim, o bodybuilder ele tem mais evidência fenotípica. Quando eu falar evidência fenotípica, é o aspecto característico do coração por uso de hormônio, por quanto volume e quantidade de droga. Né? Então, a gente está falando de quantidades bem grandes. Gramas, né? O cara da luta, né? Usa menos. O cara da luta, além de ele usar menos, a gente tem muito atleta, mas são atletas que são pegos para doping. Cara, eu tenho atleta que fez 57 doping no ano. Quase semanal, cara. Vai lutar, fazer o campeonato. Não dá tempo dele usar. Não dá tempo de ele fazer ciclo, enfim. Se ele for fazer um campeonato que é liberado doping, aí ele é outra parada. E aí existe uma situação, né? Você faz hormônio, aí vamos dizer assim, vamos exemplificar com o músculo esquelético, né? Você ganha o pump, você ganha densidade, você ganha rigidez. Você vai ganhar a mesma coisa no coração. Rigidez, densidade e hipertrofia. É igual. Só que para o músculo esquelético e visual é bom, para a explosão muscular é bom, só que para o coração é ruim. Então, se o cara faz esse uso, bicho, ganha a luta no primeiro ou segundo round que você não vai ter gás pro terceiro. Se for cinturão, então, de 5, você vai morrer no terceiro. Sabendo, né, que o cara faz uso. Então, assim, e o cara do ciclismo é a mesma coisa, né? Você tem, geralmente, um VO2 menor, uma capacidade diastólica de relaxamento cardíaco menor, porque você aumenta a rigidez, né? No coração, e você tem a repercussão também nos vasos. Porque o vaso tem músculo, pô. O vaso tem músculo. A túnica muscular. Exatamente. Então a complacência, que é a elasticidade do vaso, diminui. Então você aumenta a pressão, você aumenta a velocidade de fluxo e você piora a performance. Piorou a diástole, que é o relaxamento, para a galera que não entende, o coração contrai. Na verdade, ele não contrai assim, ele faz um mecanismo de torção e ele relaxa para receber o sangue e fazer a contração novamente. O relaxamento é sinônimo de performance. Quanto melhor o meu relaxamento, melhor a minha performance. Ela não está ligada diretamente ao mecanismo de torção na contração. O relaxamento é mais importante. Pô, interessante isso. É assim, isso é comparativo ao VO2, né? Quanto maior o volume diastólico, maior o VO2. Por isso que o VO2 do cara da maratona é muito maior do que o do cara da força.
entendeu? E a diástole muda totalmente. Então, isso a gente falou semana passada nos cursos aí, passamos uma semana com a rapaziada no Rio. E assim, é totalmente ligado, né? Acho que dentro disso você pode explicar então já, tipo, a diferença da hipertrofia do coração do atleta, aquela hipertrofia natural que é boa, e da hipertrofia do uso de anabolizante. E que é a mais do que hipertrofia isso, ruim. como você separa essa linha tênue, como você não confunde, como você não, assim, como você vê a E se o cara tem os diferença, dois, né? por exemplo? Né? E se o cara, tem os dois? né? Tem a hipertrofia boa e a hipertrofia ruim. Junto Como com é a doença. Junto com a hipertensão. Eu tenho hoje paciente, para vocês entenderem a complexidade, eu tenho o cara do hormônio, hipertenso, com cardiopatia hipertrófica e que é atleta. Que tem que performar. Que tem que performar. Não tem tanta performance dentro de um contexto do fisiculturismo, vamos dizer assim, performance aeróbica. Não, então, sim. ok, mas eu tenho esse tipo de paciente. O cara tem uma cardiomiopatia hipertrófica, o cara tem uso de hormônio, o cara tem hipertensão e o cara treina força. Por que eu falei isso? Porque as 4 condições, dependendo obviamente da evolução, em que padrão você está evolutivo ali, todas as 4 dão aumento de espessura da parede. Nossa, então, E aí? Aí então é um problema. 4 doenças, 4 fatores fazendo aumento da parede. 4 fazendo aumento da convergentes, parede. né? São Para o mesmo convergentes. desfecho. E aí você tem algumas características, obviamente que na cardiomiopatia hipertrófica você tem uma característica bem evidente, né? De assimetria do crescimento, ou seja, o coração, ele, pegando a sua pergunta, Gustavo, o coração ele tem que crescer pelo treinamento. Vamos dizer que o cara treine força. Então ele faz uma sobrecarga pressórica. Quando vamos dar o exemplo, faz o agachamento, tua pressão vai lá em cima. Então você bombardeia aquilo com pressão. Se você dá mais pressão, o coração vai aumentar, ele vai aumentar a espessura dele por conta desse tipo de treinamento. Se a hipertrofia ela é assimétrica, um lado cresceu mais que o outro, mas isso é patológico. Perfeito. Um ponto, né? No cara da cardiomiopatia hipertrófica, isso fica muito evidente porque é uma condição. Você tem a cardiomiopatia hipertrófica simétrica? Tem, mas eu tenho a apical, eu tenho a septal. Então, esse um dos pacientes que a gente tem, eu tenho septal, mas eu tenho um que é de ponta. Então, a ponta dessa grossura, totalmente bizarra. Então, a gente já sabe ali. Ali não dá para errar. Essa não dá para errar. Vamos dizer que o cara não tem a cardiomiopatia hipertrófica. Então, ele treina força, espessa. Ele tem uma hipertensão, a gente sabe que o uso de hormônio leva a um aumento da pressão arterial sistólica. Ok, mesmo que não seja um aumento absurdo, mas você sobrecarrega. E você tem o treinamento de força, que também espessa. Só que vamos colocar as fibras, né? Eu tenho fibras aqui, em paralelo, cardiomiócito, né? Quando eu hipertrofio fisiologicamente, o crescimento ele é linear e sincrônico. Uma célula está ligada à outra. Aí eu costumo falar o seguinte, né? Quando eu tenho o hormônio, o crescimento é anárquico. Vamos dizer que eu tenho essas fibras assim, eu vou começar a fazer isso. Eu crio uma anatomia bizarra do meu coração. Isso aumenta a chance de arritmia? Aumenta. Por isso que tem um estudo da Mayo, acho que é da Mayo, cara, não vou lembrar agora, que ele não tem suprafisiológico. Quem era supra, eles cortaram do estudo, que é uma pena, né? Mas assim, até o limite normal, você tem estatisticamente maior prevalência de arritmias, fibrilação atrial e outras arritmias nas pessoas que fazem hormônio exógeno. Grupos ali que não eram atletas nem nada. Então a gente tem alguns estudos. E por quê? Também temos estudos pós-morte ali, de necrópsia, que tem muita alteração estrutural microscópica do cardiomiócito em diversos tipos de condição. Então, sempre que tem algum evento desse triste aí de fisiculturista ou de bodybuilder conhecido, o que é a primeira coisa que o nego fala? Porra, infartou treinando, não é isso? Coração, então, é coração, não sei o quê. Na verdade, a gente tem muito pouca alteração na angiotomografia dessa galera. Eu tenho uma coronária limpa. Eu tenho muito pouco alteração de infarto, de condições de infarto nesses caras. A própria necrópsia diz isso. Um grupo de estudo, o último estudo que saiu, num grupo de 23 atletas, eu tinha um infarto. 23 é muito pouco, mas aí são os estudos que a gente tem.
Entendeu? Mas o que, que acontece na coronária? Aumenta, você hipertrofia a coronária, diminui o lume, aí o cara também tem hemoconcentração, o cara tem mudança de perfil lipídio, o cara tem uma desorganização estrutural, o crescimento dele não acompanha o crescimento da microcirculação. Então ele faz uma isquemia do músculo endocárdio, da camada, de uma das camadas do músculo, porque ele cresce parede, mas não cresce circulação para irrigar aquela parede. Ou seja, você compra ali um terreno, você tem que irrigar o terreno, você só irriga até a metade, o resto fica, Você não aguenta irrigar. o resto vai e vem se chover, entendeu? Então a gente faz isso aí. E isso na imagem é muito característico. Dentro de uma aula minha eu falo o seguinte para os caras, observe a textura. Imagina você ter uma carne lisa ali, sem gordura, sem nada. Não estou falando que o músculo tem gordura, tá? É só para dar uma imagem para os caras. E aí você tem uma carne marmorizada. O músculo ele fica tão hiperrefringente, tão brilhante na tela, que é igual uma amiloidose, uma doença de depósito. Caramba. E a gente faz a característica com doença de depósito. Entendeu? Tá, Então não dá para errar. Então, se você tiver a vivência que eu tenho, não erra. Ah, o cara nunca teve a vivência. Aí a gente faz um curso, por exemplo, e mostra para os caras no último dia e penúltimo que tem as práticas, os caras falam, pô, meu irmão, isso aqui. Porque tem um fenótipo característico. É muito característico, cara, assim. Não dá para você errar. Depois que você tem a sua vivência naquilo ali, né? Faz alguns pacientes, você pelo menos alertar para que aquilo possa estar acontecendo. Você Entendeu? citou vários deformidades, assim, não, deformidade acho que não é a melhor palavra, várias mudanças com o uso de hormônio, né? Não chega a microcirculação, vai ter um crescimento desordenado, uma hipertrofia desordenada. Então, muito interessante isso que eu tô falando. E aí você aumenta a substância amorfa, você tem os gaps de conexão entre os cardiomiócitos, célula cardíaca, que assim, o coração é feito por Deus, né, irmão? Então você tem uma ativação sincrônica. Ele é sincrônico. Por quê? Porque ele tem que ser eficiente. Se você bota a substância ali, você desorganiza essa ativação, você vai ter um movimento que eu falo que o coração fica bobo, né, cara? Em vez de ele bater numa onda de sincronia, porque ele vem da base descendo para a ponta, depois ele volta, é como se fosse uma escada giratória. Ele ativa um lado de cada padrão, entende? Então, assim, quanto mais a ativação ela não é sincrônica e divina, ela é menos eficiente. Ela gera padrões, podem gerar arritmias, isso aí a gente pega toda semana no consultório um cara que vem fazer um teste de esforço e usa o hormônio e faz uma taquicardia supraventricular, tem FA, isso é semanal. Só que eu também tenho uma coisa que é muito importante, ele perde eficiência. Se eu não ativo todo mundo junto, eu perco a eficiência. Com certeza. E isso a longo prazo, cada vez pior. Isso a longo prazo vai piorando a insuficiência cardíaca. Por isso que as drogas que se fazem são drogas para melhorar a eficiência. Então eu não uso mais são termos que a gente usa com frequência, né? Não é que eu não uso, assim, são termos que a gente utiliza. Ó, bicho, tá perdendo eficiência. Porque o cara entende a eficiência com melhora de performance e é verdade isso. A performance cardiovascular dele é ruim. Porque o coração trabalha de maneira não sincrônica, ele trabalha de maneira aleatória e o trabalho que ele gera é desperdiçado. Putz. São termos que a gente usa e a gente tem como medir isso. Isso que é bom hoje, né? Com a tecnologia atual. Lá em 2013, 2012 eu não tinha. Hoje eu tenho. Uma tecnologia específica da GE, assim, é só ela que detém mesmo. E a gente trabalha com essa tecnologia, que é o trabalho miocárdico. Por isso que eu te perguntei a questão da arritmia, né? Você falou que não cresce de forma ordenada, e eu na minha ignorância, entendendo que tem aquela coisa do coração ser um órgão predominantemente dependente do impulso elétrico, está desordenado, Exato. Ele não vai contrair igual. Você desordena o circuito elétrico também. Se desordena e aí existe um padrão que a gente fala que é o padrão heterogêneo, ele não fica mais homogêneo, né? O coração tem que ser homogêneo, ele fica heterogêneo e aí você tem uma ativação totalmente anárquica. Você tem uma anarquia da ativação. Perde totalmente a função. Perde a função. Que loucura. Muito fera, velho. Mas assim, tem estágios, tem pontos onde a gente consegue fazer os ajustes e o mais importante é que se faça uma avaliação prévia, né? Aí você sabe onde você está pisando, né, cara? E essas mudanças são irreversíveis, né?
Assim, os estudos que a gente tem é o seguinte, quando você tem disfunções do músculo cardíaco e você para de usar hormônio, parei. Você muda o fenótipo, a visibilidade daquele coração ele muda. Eu tenho muitos pacientes assim. Só que a função não é linear. Ou seja, estou disfuncionante, parei de usar o hormônio e a minha função ela volta ao normal linearmente. Isso não acontece, certo? Então, isso precisa ter mais estudos de longitudinais, de acompanhamento dessa galera, mas as nossas pesquisas, eu falo pesquisa, a gente está em andamento, está na Plataforma Brasil, então tem alguns trabalhos de doutorado e mestrado que vão sair voltados para isso. A gente observa isso também, né? Comparativo com outros grupos mundiais, né? Você diminui o uso, se você não tratar com remédio, você não tem um retorno funcional, não é cura. Diminuir o uso, usei pra caramba, destruí, agora eu paro de usar, voltei ao normal. Exatamente, isso aí é isso que ele quer dizer. Não tem cura. Só parar o uso, não, seu coração não vai se curar, não volta ao normal, é isso que ele está querendo falar. Já foi modificado, né? Modificou a estrutura funcional. Né? O parâmetro funcional dele já modificou. Então, mesmo que você tire a sobrecarga, a cardiotoxicidade pelo hormônio, você não tem um retorno... E esse cara vai ser obrigado a tomar medicação por resto da vida. Ô Jorge, você tem que ser nosso filtro, hein? Porque a gente às vezes fala uns termos técnicos aqui. Eu tô fazendo isso já. E pra gente, às vezes, né? Até eu fico meio. Existem alguns termos colocados que assim. Mas acho que tá fácil, tá bem fácil de interpretar. Cara, a gente fala. Eu tô tentando falar. Eu falo assim para o paciente na sala. Sim. Dessa mesma forma. Fala bem, você explica obviamente, bem, mostrando a imagem. Didático. Que é bem simples a imagem, teoricamente, ali. Se você não tiver que interpretar ela, mas ela é bem ilustrativa, depois a gente pode colocar aqui. Sim, vamos colocar. E assim, cara, remédio é a vida toda, porque os remédios que existem atualmente, cara, fazem milagre. Milagre real. Graças a Deus. Fala um pouquinho pra gente, João. Vamos chegar lá. Vai conduzir daí, Luiz. Já falou da hipertrofia do coração, deu pra explicar, né? Os quatro tipos, o mecanismo e tal. Que a gente poderia falar também que é importante, não pode deixar passar, a hipertrofia dos vasos. Isso é muito comum, principalmente nas mulheres, tá? Nas mulheres? Eu vejo muita alteração pressórica nas mulheres. Você modifica o padrão do perfil ali de estrogênio delas e você tem uma rigidez maior. Só que a mulher tem um componente que é muito interessante, né, cara? Assim, isso eu vou te dizer da nossa prática, né? Muitas das vezes, colocar uma oxa ali, não sou prescritor, mas assim, colocar alguma coisa no contexto da prescrição dela, ela nem sabia. A gente cansou de bater nisso aqui, cara. Uma das razões do podcast existir é essa revolta. Isso acontece. A gente chama de os médicos picareta. Descabeçados. Cara, assim, os médicos picareta, sendo da Gucci. A gente fala, se pergunta para paciente, né? Fizemos uma análise, tá ok. E ela procurou um médico da performance, longevidade, integrativa, e endocrinologia, nutrologia. Da lua. Faz tudo, né? O cara tem uma fama ali, beleza, ok. Beleza, conheço vários caras, e tudo bem. Cada um só que aí ela fala assim, cara, uma dor de cabeça, tô me sentindo mal. A Renata tem muito paciente assim, cara. E aí, verifica a pressão. A mulher, bicho, ela vai ao médico. É o que a galera esquece, né? A mulher, ela faz, culturalmente no Brasil, a mulher vai no ginecologista, ela é levada pela mãe. Ela tem um acompanhamento. Eu tenho filhas, não sei vocês, assim, eu tenho 2 filhas, uma já de 16 anos, então ela tem o acompanhamento. Ela sabe como ela é. Se mudar qualquer coisa, meu irmão, ela sabe. Ela sabe. Aí ela vai lá no consultório, ela, não, prescrevendo só uma suplementação. Na hora que a gente abre a suplementação, meu irmão, tem de tudo. Tem. Aí não, mas olha isso aqui altera aqui o perfil vascular. E aí existe um exame que a gente faz, que é o VOP, que é velocidade de ondas de pulso. É um aparelho de pressão, tá, cara? Que ele verifica a velocidade das ondas do fluxo sanguíneo ali. E se você aumenta a rigidez, o que você faz com a onda? Você aumenta a velocidade. E aí você, teoricamente, aumenta a idade vascular. Então nós temos pacientes que vieram normais e ele é legal que ele dá um emoji, né?
Se tiver tudo ok, ele bota aquele emoji sorrindo, né? Se tem uma variação média, ele bota aquele amarelinho, né? E se tá ruim, ele bota aquele triste. E aí, cara, assim... E o que é pior pra mulher, né? A mulher, ela tem essa questão estética e a questão da vaidade, né? E aí o cara bota lá, você tem 35 anos, sua idade vascular é de 50 e pouco. Acabou. Aí acabou. Você falar isso pra ela, porque acabou de trouxe idade. Aí pra acabou, assim... Falou de idade. Aquele filho da puta, não sei o que, ninguém me avisou sobre isso e tal. Nos homens também acontece muito a variação pressórica, mas eles sentem menos, eu acho que por uma condição de adaptação do sistema, mas assim, varia muito essa questão. O VOP também piora muito a Por conta questão de o homem produz testosterona, né? Aí a gente já tem uma adaptação por conta disso. né? Você tem, cara, e assim, vai evoluindo, você às vezes já o cara vai fazendo uma dose, mas assim, vamos dizer, 80%, 90% dos pacientes que chegam com teste, eles chegam com a pressão alterada, acima de 140 de sistólica, com uma diastólica ruim. E aí eu faço uma outra analogia para o cara entender. O coração tem que ser um carro elétrico. O que eu quero dizer com isso? O motor tem que estar liso. Você tem um V8 com giro alto em repouso. Aí o cara tem uma frequência cardíaca de 110. Deixa eu ver a minha aqui. Entendeu? E aí ele não faz cardio, ele tá bufando, pletórico, o cara chega, tira a camisa, pá. Paciente assim, tava ajustado, voltou no cara. Isso aconteceu faz um mês, voltou no colega. E o colega falou, você tá com o João e com a Renata lá, né? Você tá... O coração eles olham, o shape é comigo. Aí meteu o oximetalona no cara, aí o cara, puf, pressão lá em cima, desorganizou tudo, porque quando eu aumento a pressão, o que o coração tem que fazer? Trabalhar mais, irmão. Mais força. Responder Só que mais. ele não tem força para trabalhar mais. Frank Starling, né? Ou seja, Vai Frank precisar Starling puro. mais desordem, mais Eu alteração. boto isso na minha aula, eu falo, meu irmão, os caras já descobriram isso lá atrás e a gente não sabe até hoje. Pô. É o Frank Starling puro. Aí o cara vai e ele tem uma pós-carga para a galera que está em casa. Explica um Ele pouquinho. tem uma pressão arterial aumentada. Vamos dizer que eu tenho que abrir aquela porta ali. Se tiver 2 caras lá atrás e eu tiver que empurrar, eu vou fazer uma força. Se eu tiver 5, eu vou ter que fazer outra. A pressão alta faz isso. E é por isso que é difícil, às vezes, você olhar o coração do cara que é hipertenso, porque ele já vem fazendo isso também. E o cara também vai perdendo performance na academia, né? Ele vai Sim. sentir uma dificuldade no treino e acha que é normal, acha que tá cansado. Ele acha que às vezes está em off, Uhum. às vezes ele aumentou o peso. E aí o que a gente sempre pergunta também, isso é que vem a especificidade do médico do esporte, né? Do entendimento do esporte. Como é que tá a tua série? Tá conseguindo fazer o drop? Qual o tempo de descanso que você tá tendo que ter inter-série ali? Como é que tá a sua carga? Porque se eu sou o cara comum que não entendo nada de esporte, eu falo pro cara assim, tu agachava com 100 de cada lado aí, agora tu agacha com 80, pô, é muito peso. Mas pro cara não é. Ele perdeu performance. E aí, como é que tá o seu ganho de massa muscular? Pô, não tô ganhando. Ele não tá ganhando, não é porque tá pouca droga ou a alimentação tá ruim e tal, porque ele tem insuficiência cardíaca. Né? Pô. A função Não foi. chega nem nutriente lá na periferia. Como é que o cara vai evoluir? Ele não performa. Risco de regressão. É o que eu falo pros caras. Quer ver uma situação? E isso aí eu já vi a galera falando no podcast, mas quem fala nas aulas foi a gente lá atrás. Bota os 3 caras para disputar o primeiro, segundo e terceiro lugar e faz isometria. Tem um cara que tá tremendo ali, né? Na isometria. Suando, tá, não, é insulina, é não sei o que, não sei o que. É insuficiência cardíaca, pô. O cara não consegue manter isometria. E aí eu já discuti isso vendo um campeonato. E aí eu liguei para os médicos dos caras e eu falei assim, pô, fulano tá com isso e isso de remédio, né? É o único que tá tranquilo fazendo a pose, pô. Graças a Deus. Você falou que os remédios fazem milagre, né? Não fazem. O cara tá ali tranquilo fazendo a pose. Eu falei, esse cara tá tratado. E aí eu dou esse exemplo, né? Boto isso na aula, o vídeo dos caras e falo, olha isso, cara. Porque o cardiologista convencional, que tá lá na pós-graduação, ele não tem essa vivência. E tudo bem, cara, porque assim, nem todo mundo vai ter a vivência. Esse Mas mundo é muito à parte, né? E se ele tá lá, ele tá buscando aprender. E aí a gente vai dando os bizus para ele poder fazer a análise dele, né, cara? Certíssimo. Então isso é da hora, assim, porque você vai vendo o cara
na prática ali, você vai pegando os detalhes, né? Você vai, cara, eu escutei um negócio sábado que eu já vou utilizar na próxima aula. Eu falei, o cara sentou imenso, né, para fazer, tinham 15 alunos, né? E o Castilho, que é meu mestre lá, e Renata, e, cara, a sala lotada, o lab é gigante, né? Lotado. Aí e aí, como é que tá o card ali? Pô, aquele card padrão, doutor. Tartaruga na coleira. Devagarzinho, se acelerar muito, pô, o cara é imenso. Eu falei, esse aí eu vou usar na aula, velho. Tartaruga, né? Tartaruga. Eu já tô bem, eu faço um cardio Tem e que faço puxar, hit né? ainda. Depois do podcast do A gente Jonato, vai você falar. começou a esticar o cara. Não, eu já fazia, né? Já A gente vai fazia. falar. Vai, Luiz, pergunta A aí. gente vai falar Conduz aí disso pra do nós. card. Não, já a gente pode falar da toxicidade, de fato, então. Qual a toxicidade ali do anabolizante pro coração? Essa toxicidade no miocárdio, ela existe mesmo direto? Existe. Como é que Cardiotoxicidade Como direta. funciona isso? E João? de diferentes drogas também, né? Diferentes drogas. Isso a gente uma vai palhinha ter pra a gente. gente está com um projeto bem legal com o Gabriel, que veio aí, o Kaminski. Né? Nossa, sensacional. Nossa. Eu vi já. Um abraço. Um E- spoilerzinho. Sensacional. Eu falei com ele o seguinte, né? Ele teve lá em Ipanema, eu falei, Gabriel, é o seguinte, bicho, a gente tem que colocar uma tabela. Obviamente que a gente não sabe tudo, mas existem muitos estudos, então as drogas, o que elas podem levar de acometimento mais agudo, né? Chamou o cara Aí, certo. Não. e eu falei assim, o médico muitas das vezes ele não tem essa noção e a gente tem que criar esse fluxograma de análise dentro da farmacocinética ali, farmacodinâmica, e ensinar isso e a gente entrar com um padrão cardiovascular, né? Então a gente tem esse projeto aí que a gente vai dando spoiler para a galera, vamos percorrer o Brasil todo falando sobre isso. Muito bom. E existe a cardiotoxicidade, o que eu vejo de pior é o empilhamento. Quanto mais droga, pior, né? Quanto mais droga diferente, ciclos diferentes e tal. Existem alguns fatores que eu falo para os pacientes, né? E falam para os médicos. Empilhamento é um problema, tempo de uso é um problema grande. Só que existe um fator que é o pior de todos. Imprevisibilidade. Você usa 10 anos. Eu já espero que você tenha alguma cardiotoxicidade. Só que eu posso ter o cara do ciclo, do primeiro ciclo. Entendeu? Então isso é imprevisível. Como a gente raciocinou isso? A gente tem um trabalho agora que está no American College, vai ser apresentado pela Renata lá. E a gente avaliou geneticamente os caras. E existem algumas variáveis que são variáveis de não significado clínico ainda definido. Tá? E essas variáveis elas acontecem na população em 0,8%, eu acho, da população tem essas variáveis. No grupo de hormônio, 98% dos nossos pacientes tinham essas variáveis. A gente acredita que o hormônio seja um gatilho genético, obviamente. Não sei qual é o gene, mas assim, é uma porta de caminho. A gente está fazendo um trabalho junto com o pessoal de fora do Brasil Tentar descobrir alguma para coisa. tentar definir algum gene característico ali. Mas essa parte da imprevisibilidade é importante, porque eu falo pro cara, ele vem hoje e quando ele volta daqui a 4 meses ele tem uma destruição muito grande ou ele não tem, mas eu tenho o cara da destruição. E esse é um problema, né? Porque eu não posso totalmente garantir individual, que né? ele vai evoluir igual todo mundo. Exatamente, esse é um problema. Genético, né? E Até no aí coração. você não sabe se quem tá começando o uso, ele não sabe se ele tá seguro ou não. Ele não, além Ele de ele nunca não vai saber saber. como ele está seguro, existem alguns fenótipos, imagens cardíacas, que eu estou estudando junto com o professor Castilho. O professor Castilho é o maior estudioso do Brasil de strain cardíaco, de mecânica cardíaca. Eu dou aula no curso dele de strain em Pernambuco, a gente está em São Paulo, está no Rio. E a gente tem um livro agora ali, a gente tem assim, ele lançou um livro de strain totalmente novo, o livro dele é o mais vendido na América Latina toda e países de língua portuguesa ali. E ele fez uma revisão toda e eu falo sobre a cardiotoxicidade do hormônio, a cardiografia esportiva e trabalho miocárdio, que é essa técnica nova. Então, existe uma coisa que a gente chama hoje, que é bem bizarro, que é a involução cardíaca, né? O usuário de hormônio ele apresenta uma ponta com a evolução da destruição da mecânica, a ponta parece a de um miocárdio não compactado. Eu crio disfunção da torção. Então o mecanismo de torção que era para ser assim, ele perde esse mecanismo. Vai acontecer com todo mundo? Vai acontecer no mesmo tempo? Não, mas eu tenho centenas de pacientes iguais.
E aí a gente está colocando isso dentro da pauta para entender como é que acontece isso. Porque o que nos diferencia, na verdade, o coração do ser humano de um batráquio, essa evolução, ela acontece porque o nosso coração é compacto, então ele torce. E isso acontece desde o feto, que a gente estuda o feto também. Para a galera entender qual o nível de pesquisa é esse. Não hormônio, obviamente, tá? Claro. Não é isso, mas estuda a mecânica cardíaca do feto até o indivíduo com disfunção. Em diversas doenças. E o aspecto ele é característico a diversas doenças. Né? Ele é específico ali. E eu venho desenhando esse fenótipo há muito tempo. Então, a gente compreende as fases, as etapas, né? E aí, obviamente, que a gente faz os comparativos. Dose. Eu só tenho comparativo de dose, cara. Porque, infelizmente, eu não posso fazer assim, pô, vamos pegar 100 caras e dar trembo, vamos pegar 100 caras e dar deca, vamos pegar 100 caras e dar... Você não pode fazer isso, mas você pode pegar os caras que já usam. Sim, mas os caras usam associado, né, cara? É muito difícil isolar. É um estudo observacional. E qual é o problema do estudo observacional? Risco de viés. Risco de viés, o cara às vezes esqueceu do que ele fez, são muitos anos de uso, ele não sabe, são drogas associadas e todos os estudos eles falam sobre as drogas associadas. É e muito aí difícil você... cocaína, metanfetamina, tudo mais ali. Só, Né? só essas drogas tem que... Só para explicar para a galera, vamos lá. Para a gente definir o sonho, se a gente pudesse definir o melhor trabalho possível para a gente defender a toxicidade, a gente tinha que pegar 100 caras que nunca usaram nada. 100 é fictício, mas 100. só pra ilustrar. Aí 100 vai usar trembo, 100 vai usar só estano, 100 vai usar só texto, E 100 vai usar 100 nada. vai usar, e 100 não vai usar nada. E aí, depois de um tempo, a gente compararia tudo. Mas isso é impossível, porque o comitê de ética não permite que a gente faça isso. E se a gente pegar... vamos pegar um paciente que já usa. Entra nesse aspecto, o cara já usa há muito tempo, o cara já usa várias drogas associadas. Então, assim, é quase impossível, né, cara? É impossível. É impossível a gente definir isso, né? Eu acho que isso é uma... E aí entra alguns comentários de alguns colegas que usam isso do lado errado da história, né? Mas não tem nenhum estudo que fale da cardiotoxicidade nessa galera. Pô, não vai ter, pô. Não vai ter. Não vai ter porque Não vai não ter. é ético, não, né? não tem nada que fale sobre a trembo. Pô, Claro, como é que vai ter? A filho? trembo dá ruim? trembo dá muito ruim. Eu lembro dessa frase tua Trembo nessa história. Quando o cara associa trembo, meu irmão. Então fala assim, desgraça. agora... É o clique da insuficiência, né? Agora que você pode É uma falar... desgraça, cara. Fala no off-label, então. Quais seriam as drogas que você observou? Cara, Claro, a gente acabou de explicar que não consegue provar cientificamente, é muito difícil. Mas você consegue ter a tua experiência pessoal, né? Tem um dos seus anos que parâmetro, você né, trabalha, um parâmetro, né? Uma previsão. Empilhamento, O que você acha? quanto mais droga under eu faço, pior. O under é muito pior. Isso é legal de você falar. Quando... isso é bizarro, assim, cara. E quando eu associo trembo, cara, 100% é um problema. É uma desgraça. Ela é ótima pro físico do cara e Sim, isso aí é 100%... 100% Filha deletério. da puta, até pro Deletério. coração ela é foda, mano. Rapaz, você acha que Ela é ia foda. criar um negócio que é tão bom e não ia ter ou pagar o preço? Até o coração, É o bicho. Eu achei preço, que era só amigo. na cabeça já tava bom. E quando você associa GH, né? Junto com os hormônios, você vai ter uma piora da evolução. Isso aí é fato, né? E o GH isolado não tem isso, né? Cara, ele até tem estudos até em crianças por conta de nanismo. E ele coisa e sobe a tal, pressão mas só arterial, assim. quer queira ou não, né? Com uso Cara, isolado ou mas não, que- né? eu acho que a galera não usa muito só o GH. Pelo menos eu não tenho muito esse N lá da gente. O GH puro, coisa e tal. Não tem. existe. Não, porque eu ia puxar até o que a gente sempre Tem, fala, né? né? Tudo tem, mas não é o que chega lá, né, pra A gente pode pensar o seguinte, quando o cara toma esse GH isolado, ele não vai ter evolução do físico também. Então tem alguma coisa ali que é junto com o hormônio que faz, né? Que os dois juntos têm um poder X que é muito maior do que separados. O Então, isso pode empilhamento é ser- fato. É. Quanto Certo. mais droga você faz diferente, pior. Só que quando o cara associa trembo, meu amigo, É foda, Parece né? que piora, né? a gente tem paciente agora, vou dar um exemplo para vocês, tá? O paciente vem com um strain, com um eco já ruim, em tratamento otimizado para insuficiência cardíaca, fazendo as 4 drogas principais para insuficiência cardíaca. É um paciente nosso. É um cara que não tem nada a ver com fisiculturismo, mas ele tem um sonho de subir e tal. Ele tem o emprego dele, ele tem uma condição social e de ganho bem bacana. Não é milionário, mas é um cara que tem um emprego fixo, Que é tal. bem- Porra, Classe muito social. tranquilo. E ele resolveu por ele fazer a trembo e subir no palco em fevereiro. Então. Mas, Ele cara, foi por fazer isso- a nossa análise, só te cortando rapidinho para não perco o raciocínio, em novembro.
Uhum. Então, em novembro ele tinha uma insuficiência cardíaca grave, em fevereiro ele voltou pior. Mesmo tratando. Porque usou Com trembolona. otimizado. Porque ele E a única droga que ele botou além Diferente. foi o que ele relatou pra gente, foi a trembo. Uhum. E aí é um problema. Mas ele subiu? Ele subiu e ficou em segundo ainda, né? Aí também pode ter o uso de D3, T4, tiroidianos. Ele usou tudo, Isso aí né, é no cara? finalzinho de Usa, semaninhas, né? Porque ele deve ter mas a feito mais tempo questão, com trembo. é assim, que não tem almoço grátis, né, mano? Ele vai pagar o preço e beleza. Pagou, a gente vai tratar, só que ele já está com droga otimizada. A gente não pode fazer mais droga para ele para esse. A gente fala uma outra coisa lá que é importante. O cabo de guerra da insuficiência cardíaca eu não ganho. O remédio da insuficiência cardíaca não ganha da droga. Caralho. Ele faz milagre, mas não. Ele não faz chega milagre, a ele ser- vai te perde pra deixar droga. sem sintoma, ele vai te deixar bem e tal, até quando descompensa de novo. Aí a gente não ganha. A gente não ganha da droga, a gente fala isso para todos. O que a gente orienta? Cara, eu particularmente no fisiculturista profissional que vive vive do esporte fisiculturismo, eu falo o seguinte. Cara, tenta usar o mínimo de dose possível para o que você busca. Por isso que menos é mais, né? Quando a gente fala menos é mais, é. Cansa de falar isso Até, aqui. a gente Mínimo, falou sobre mi- evolução, né? Se o cara usar mais, perde função cardiovascular, deixa de evoluir, porra. Pois é. A gente fala aqui, tenta usar o mínimo necessário efetivo. Mínimo E se, necessário efetivo. se o cara não for atleta, a gente fala para ele, bicho, tem que regularizar o eixo, procurar um profissional sério, regulariza, diminui dose até tentar restabelecer o eixo. Se não for possível, obviamente você vai ter que continuar fazendo teste do resto da Mas aí vida. TRT, né? Mas aí tudo bem, mas não é para você. Não dá mais. É assim, entendendo quem é o paciente, individual, negócio. Esse cara não era atleta, pô. Ele se meteu. E vai pagar Não um é pra preço. Não é pra ele. Já deu. Mal começou a carreira, já não pode seguir. Aí juntou tem isso condição de com ter um fenótipo que era mais sensível a ter uma alteração cardíaca, se ferrou. Né? Se Se ferrou. ferrou, né? Se ferrou, mas ferrou muito. Mas esse e o pior não é que eu tenho um cara assim. Vários, né, João? Centenas. Centenas. João, pergunta chata. E assim, é caro, né, velho? Então, assim, eu não vou pegar o cara do under ali, da academia do bairro. Ele não vai chegar até a gente. Primeiro que a gente, nós somos um grupo, né? Somos 2 pessoas. O meu atendimento meu com a Renata, a gente atende no máximo 4 pessoas numa tarde. Pô, primeiro que a gente não dá conta. Segundo que é caro. E terceiro que às vezes o cara não tem essa informação. Quem tem que dar essa informação de que pode dar problema é o médico do esporte da prescrição. Estou falando do cara que foi... pegou outros meios, a gente sabe como é que funciona. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, vamos falar, podcast Médicos Marrom. O médico que vai prescrever, cara, avalie o coração do malandro antes. Até para você ter um padrão. A gente pode puxar agora essa diferença de que o eco não avalia com tanta Não, só queria fazer uma pergunta chata pra você Vai agora. lá. Chata, mas aqui necessária. é a tua dúvida, é a minha dúvida, acho que de quem tá em Qualquer casa. pergunta. O cara Se eu quer, não souber, eu não o cara sei. quer fazer, o cara quer fazer um uso recreativo ali, uma dose suprafisiológica para aumentar a performance. Vamos falar de uma dura por semana, uma D por semana, que é o que eu uso há muito tempo, né? A maioria da galera quer usar. Qual que é o risco comparado ao cara que usa bodybuilder que usa 2 gramas? Risco... Isso é chato de falar, né? Não. Isso é bem tranquilo. Risco para a insuficiência cardíaca? Para tudo, para deformidade cardíaca, insuficiência cardíaca. Só o grau que modifica. Só o grau da lesão. O cara que usa uma ampola por semana já está sujeito a dar Já merda está no sujeito, coração. não. Mais de 95% dos meus pacientes têm. E com essa dose baixa, de uma ampola por dose semana. baixa. É isso. Vai, filho. Tá vendo? Ainda bem que eu tô natural, é meio cedo. É isso. Assim, Tô fudido, Jorge. Tamo fudido, Jorge. o que modifica, na verdade, Luiz, é o seguinte. Quantas medicações nós vamos fazer nesse tratamento. Entendeu? Mas eu tenho paciente da dura por semana. Esse na verdade, é o que eu mais tenho maior, hoje. né? Acho que é o maior. Antigamente, volume como de eu viajava o pacientes, Brasil né? todo analisando, né, pacientes, fui em diversos estados, analisei muita gente, eu tinha uma necessidade de avaliar o grande atleta, porque é o extremo. O atleta sempre é o extremo. É. Só que eu percebi que hoje, cara, o problema todo É esse cara da dura é por o do semana. cara da dura por semana. Porque, Que é o que faz Porque volume, o atleta né? se cuida, de certo modo, né? E o atleta, ele tem um mesmo. objetivo. Aham. O atleta, ele é performático. É. Então, Se varia ele aquilo, ele quer performar. Assim, é diferente. Uhum. Às vezes o cara da dura por semana, ele
popularizou o termo performance, mas na verdade ele quer um shape, ele quer um estilo de vida ali do maromba e tal. E eu acho ok o estilo de vida, não tenho nada a ver com isso, mas eu falo hoje para todo mundo, se você não entrou, não entra não, filho, porque depois da primeira agulhada você vai sofrer, o risco parar, colateral vai vir, e vem para geral. Entra entendeu? não, que é rabo. Filho. O único hipertenso Açaí da minha é foda, família, né? o único hipertenso da minha família sou eu. Que usou. Não tem mais ninguém. Meu usa pai até hoje? Não. Igual eu. Usa anos. Cara, assim, que bom que eu tenho um colateral Ameno. mínimo, né? Mínimo. Aquela época que, cara, Usou muito tu tempo, treinava no... Não usei muito tempo. Mas aquela época do Rio, né? De 18 anos, fazia jiu-jitsu, todo mundo da academia fazia. Todo mundo Toma isso aqui. tomava. Pistano, fazia deck Toma dura, isso aqui, aquele combo e O tal. deck dura clássico. O deck dura clássico. Aí depois, cara, assim, não me permitiu mais, eu não segui treinando. Treino mais hoje. Por saúde mesmo. Cara, assim, é muito ridículo. Naquela época tu tinha que ser forte, né? Porque eu tenho 44, porra, falando de 20 anos de idade. Mas tu parece mais Entendeu? bem, Aí, tá bem, pô, tá bem, mas cara. aí é isso, Tá entende? bem, Assim, conservou. eu acho que o Rio de Janeiro, cara, dentro da academia, acho que 90% da galera usa alguma coisa. 90 O Rio de ou Janeiro mais. tem esse que estético, né? O Sul também tem. O Sul O também Sul tem. ali, Balneário, Balneário, né? né? Balneário, Floripa, porra. A gente vê muito isso com os convidados. Tem dois polos, assim, do estético no Brasil. É Rio de Janeiro e Balneário. Né? Cara, Muita coisa. Pra tu ver uma parada, que eu vou contar um negócio legal. Legal pra gente contar, mas não é legal. Fui dar uma palestra, uma manhã sobre alteração cardiovascular num curso só para médico de performance. E aí a GE foi com a gente, a indústria, né, levou uma máquina espetacular, que é a máquina que eu uso no consultório, no laboratório. E aí ninguém, meu irmão, quis fazer o exame na primeira manhã, né? O curso tinha 3 dias. Ninguém quis. Não, ninguém quis, sei lá, vergonha. Não era, a ideia não era o medo, não. Acho que era, botou aqui um stand fodástico aqui no meio do negócio. Aí eu falei o evento era do Stark, vocês devem conhecer. Sim. Eu falei, Marcos, eu chamei de Marcos, falei, Marcos, meu irmão, quem é o mais doido aí, meu irmão? Pede pro cara tirar a camisa e deitar ali, que senão fudeu. Os caras vieram aqui, eu não vou fazer exame de ninguém, meu irmão. Deitou o primeiro, aí veio mesmo, fila, né? A gente fez mais de 200 caras no exame. Aí a mulher da GE, que é uma das desenvolvedoras da tecnologia, minha amiga, ela falou pra mim, doutor, não sei se a máquina tá descalibrada, cara. Todo mundo dá problema. Ih, caralho. Eu falei, todo mundo dá problema. Pode ficar tranquilo. Todo que é assim mundo usa mesmo. hormônio. Quem tá aqui era pra dar problema. Né? É assim, infelizmente, assim, é uma coisa que a galera... Eu não levo pro lado nenhum lado da comédia isso. Eu levo para um lado assustador do Sim, negócio. problema de saúde. E aí, cara, abriu o olho também para uma vertente, né? A indústria que produz tecnologia falar sobre isso. E sabe qual é a analogia mais triste que eu faço no consultório? A gente utiliza o mesmo protocolo do quimioterápico. Esse é o nosso protocolo. Para quem não entendeu, é o seguinte, o cara tem um câncer e vai ter que fazer um quimioterápico. E muitas das vezes esse quimioterápico, o remédio, ele é cardiotóxico. Então o que o oncologista manda é isso, tem no guideline de onco. Né? Faz um strain antes, uma ecocardiografia e tal. E faz 3 meses. Faz 3 meses, enquanto está usando a medicação. E se o strain cair, um determinado parâmetro, você tem que fazer uma escolha. Ou você para de usar o quimioterápico, ou você vai tratar a insuficiência cardíaca. Nossa. Só que, se você optar por fazer o tratamento oncológico em paralelo ao tratamento da IC, o risco de morte é muito maior. Então, tratar a insuficiência cardíaca é mais importante do que você usar o quimioterápico. Você vai morrer de qualquer jeito. Caralho. E aí eu falo isso para os caras. Eles falam, quanto tempo tem que vir? O protocolo é esse por conta disso. Só que no caso do hormônio, supra ali, absurdos e tal, você que escolheu. Aí começa a pipocar um monte de merda na cabeça do sujeito. Né? É isso. Entende? Brinca? É Estamos isso aqui pra aí. isso, é pra Informar mesmo, tá Informar. certo. saber os riscos. Prazer pagar estar o preço. escutando isso do João, que a gente Pagar consegue o preço. ajudar Não tem muita não gente. tem almoço pô. grátis, né? Não tem almoço grátis. É, amigo. cara, e assim, eu acho importante a gente falar abertamente as coisas, porque eu chegar aqui, sentar e falar, não, eu analiso, mas não sei como é que funciona e tal, cara. O que é mais interessante dentro do laboratório é que eu viro pro cara e falo, bicho, eu sei o que vai acontecer com você.
nos primeiros meses que você voltar à academia com 20 quilos a menos, vai ser o pior mês da tua vida. O nego vai virar pra tu e vai falar, tá doente, pô, otário, tá com volume, tá frango, Tá e seco, o caramba. caralho. E ali o cara pira e volta. Sim. E ali o cara pira e volta. Então a gente tem esse cuidado. Por entender qual é o mundo, a gente tem esse cuidado, entendeu? Olha só, bicho, vamos entender o volume, né? Que você vai perder, o shape e tal. E aí, cara, faz parte do processo. Até você admitir isso, cara, o cara chega pra gente com 95 quilos e vai daqui a 2 meses tá com 7,5. Na hora que ele entra, eu falo, pô, quem é esse malandro, né? E aí, imagina ele entrando na mesma academia que ele tem a rapaziada dele, né? Ele pode mudar de Essa questão academia. mental, né, João? Não, mas a questão mental ela tem que que vir junto, cara. Psicólogo, Tem que vir psiquiatra. Ah, eu passei por isso, porque eu era bem mais pesado, bem maior, né? E hoje em dia eu tô no meu pior e menor físico. Menor peso, né? Ah. E aí, você tem os Ah, comentários. assim, cara, comentário eu já recebo até de amigo próximo, assim, né? Mas eu não ligo a mínima, mas eu ligo do meu olhar, Sim. pra mim mesmo, né? Mas eu já reciclei esse raciocínio e já... Mas enfim. demorou, leva um tempo. Ah, é chato, É contínuo, né? Esse trabalho é contínuo, né? Sim, esse Pô, trabalho o é Gustavo contínuo. também, tem Gustavo um brother, tá... tem um brother nosso que é só médico, né? E aí ele fez o diagnóstico de ser grave. O cara é pequeno, né, cara? De estatura pequena e forte, né? Bem volumoso. forte. Aí o cara perdeu muito peso. E eu cheguei numa academia um dia de manhã e, cara, todos os caras da academia vieram falar pra mim, tu viu fulano? Pô, tá ridículo, tá Pô, doente, é foda, falou que moleque. foi lá em você, agora ele tá assim. Eu falei, tá assim? Aí nego quer fofocar, né, É cara? foda. Eu falo, não, meu irmão, deixa o cara fazer a evolução dele, brother. Para de zoar, porque isso não ajuda. Aí E o cara tá se caramba. cuidando da saúde, É, né? tratando o vai coração e dele. tal, Foi entendeu? diagnosticado, dá uma sossegada aí, né? É, ele falou, todo mundo sabe o que eu faço lá, né? Então, aí os caras, mas só que a galera vem, meu irmão. Primeira coisa, todo é mundo, foda, assim, mano. tu vai andando, a galera, tu viu fulano, tu viu fulano, tu viu foda. fulano. Porque É pra comentar é das mudança outras demora, drástica né? na imagem, né? Uhum. Mudança drástica do cara que trabalha com isso. Só que assim, eu falei pra ele, eu falei, meu irmão, nem treina mais lá. Eu liguei pro cara Isso e é falei isso. interessante, Falei, é brother, interessante, sai real. do meio, porque... Pra tua saúde Mental, Mental, pô. saúde Pra tua mental. saúde Porque, mental, cara, né? daqui a pouco... E aconteceu isso, brother, com inúmeros pacientes nossos. Cara, melhora o treinamento, Não, pô, se eu fizer uma durazinha por semana... O cara já tá grave? Meu irmão, ele não pode voltar a fazer o Supra. O cara tá ajustado ali no 600, 700, aí, pô, ele... Botar pra 1.300, 1.500. Pô, né? 1.500, pá, 2.000. Aí eu falo, brother... Não, mas, porra, eu tava bem. Tava, Tava, cara, tu mas só tava que você sem. tem uma doença crônica. Cara, sabe o irmão. que é muito bom você falar isso? Eu já escutei de um cardiologista que hoje... Eu conheci nas coisas de medicina aí da vida, que hoje o cara faz bastante implante. Uma vez ele falando, não, textozinho do cara lá, 1.000, 1.100, não dá problema não, pode ficar tranquilo, sou cardiologista. Eu falei, mil a merda que o cara tá falando, né? Isso É um bom você problema. falar isso, tá vendo? Pra não Pode falar levantar essa receptor, bola né? A gente negativa. pode explicar do receptor de testosterona, né? E o coração é um órgão que tem muito receptor de testosterona, por isso que ele... Ele não é o maior, porque você tem muito mais em músculo esquelético, proporcionalmente óbvio, né? Pelo Um coração volume, né? desse tamanho, um punho fechado ali. Mas você tem muito receptor androgênico no coração. E você tem duas vias, né? De atuação. Uma via genômica e a via não genômica. Sim. E a via genômica, para a galera entender, é o seguinte: você dá uma sinalização ao músculo cardíaco, à célula cardíaca, para ela mudar totalmente o funcionamento dela. E aí você muda o funcionamento, você modifica a estrutura, você modifica o padrão contrátil. Né? E isso aí acontece de segundos a horas. Faz uma dura e você vai ver sua frequência cardíaca ali, como é que tá depois de umas 6 horas. É o mesmo? pump, né? Ponto Que cardíaco. isso, você já tem uma mudança Já ali? tem uma mudança de segundos a minutos. Faz uma Dianabol pra via- você ver se não muda. Na via não Isso é genômica. feito dos horários pré-treino. Ah, Exatamente pode isso. crer, verdade. Ele modifica o padrão de influxo de cálcio dentro da célula, que faz com que você tenha uma maior contração. Sim. Exatamente, né? É um Você mecanismo falou que aqui, né? explica alguns esteroides serem feitos ali num período antes do treino para E é um mecanismo que explica o cara com insuficiência cardíaca e hipogonádico,
que existem esses estudos, e aí já foi tema de debate aí em podcast e tal. Não, mas para insuficiência cardíaca para o cara é bom, mas pô, qual o grupo de cara? O cara que tem testo baixo. E esse cara realmente ele tem que usar. Ter testo baixo é pior do que o cara ter testo normal, obviamente. Mas é reposição. Não, sim, 800, né? É, o cara da insuficiência cardíaca que tem hipogonadismo, né? Tem uma testo muito baixa e ele precisa repor. Por quê? Porque ele melhora a fração de ejeção, melhora a função Você cardíaca. vê como que a linha é tênue, né? O cara que tem hipogonadismo, ele vai estar prejudicado também, né? Na verdade, é uma curva em U, né? Ter Exato. baixo é ruim, ter alto é ruim, ter infra é ruim, ter supra é ruim, o bom é você estar em equilíbrio. Perfeito. Essa curva em U muito boa. Vamos pontuar aqui, né, que teve muita galera quando saiu essas últimas pesquisas aí qual era o nome do grande estudo? Eu esqueci que deu... Cara, eu sou péssimo para nome. Enfim. Tá tudo lá nos livros, mas eu... Usou isso para defender o... Então, aí, pô, o estudo que fez a avaliação ali de reposição hormonal e função cardiovascular, que os pacientes hipogonádicos se beneficiariam da reposição da TRT bem feita. A galera, não, tá vendo? Testosterona melhora o coração. Os caras usam pra tudo, pra justificar vender, pega isso, né? distorce e vende para vender os implantes, para vender Sim, isso é foda, né? Só que você tem que ver qual foi o grupo realmente que se beneficiou. Qual foi a tecnologia que foi usada para avaliar a função cardíaca do grupo. Isso também é importante. Existem alguns estudos que falam que o eco não mudou tanto a fração de ejeção. Cara, para a galera entender, fração de ejeção a gente nem usa mais hoje na avaliação da insuficiência cardíaca. Então, assim, o eco bidimensional comum não serve para nada na análise Isso é do interessante. uso de hormônio. Isso é bom. Não serve para nada. Bom saber, né? Por quê? Vamos lá. O estudo que fez a análise com Entresto, que é uma droga... Porra, ali faz milagre na insuficiência famosa cardíaca. Aí né? da insuficiência famosa cardíaca. E tal. Não, Como para é o nome? vocês usarem Entresto. Entresto. É o sacubitril com valsartano. Um estudo amplo, internacional. Fração de ejeção abaixo de 40%, ela era muito boa. E fração de ejeção acima de 65%, ela não era tão boa. Não tinha os mesmos resultados. O problema é que, quando você usa fração de ejeção, que é o que o bidimensional dá, você tem esse de 40 a 65. E aí como é classificado? Só que os subgrupos, ela se mostrou boa também nesses subgrupos. Será que se a gente utilizasse o strain, esse subgrupo não está ruim? Porque o strain é uma técnica que analisa a função. Fração de ejeção tem... Está relacionada à função? Tá, mas ela tem muita variável. Uma pré-carga boa, o volume do cara, bebeu muita água, e a alimentação, e o tamanho, e o estresse de parede. Cara, é muita variável. Mas faz sentido dividir em fração de ejeção reduzida e... Faz porque todos os estudos são nessa linha, são nessa linha da ecocardiografia. Só para ficar organizado, né? Eles têm uma linha de fração de ejeção reduzida abaixo de 40%. Para você tem que ter um ponto de partida para as drogas, né? E aí, de acordo com a insuficiência do cara, vai entrar um tipo de droga ali. Um tipo de droga específica. Tem Mais algumas séria, drogas que menos... tem algumas drogas que são utilizadas dentro desse contexto da insuficiência cardíaca. E aí você tem as prescrições otimizadas, até onde você pode ir com a droga, coisa e tal, mas pela fração. O que eu até compreendo, tá? Porque assim, você faz um estudo para todo o mundo usar, né? Não é o mundo que tem acesso a tanta tecnologia. Tem que ser uma coisa prática, né? Mas aí o pessoal entender também, né? O strain ninguém inventou em 2023, que foi o posicionamento da sociedade brasileira. O strain é de 95. Porém, deve ser poucos caras no Brasil que faz de maneira... que faz nessa maneira, de aí tem poucos, mas assim, é uma técnica que ela é comum, né? Porque os aparelhos hoje, eles vêm, existia uma diferença entre aparelhos. Eu tenho um Philips, tenho um GE, tenho um Samsung. Então eu tinha variação de valor. Aí se fez em 2016 uma conformidade entre as marcas para você ter uma padronização. Porque é interessante. Você não posso vender um equipamento que cada um vai ter um valor de normalidade. Porra. Não funciona. Eu tenho que ter um valor de normalidade universal. Então, assim, as indústrias elas entraram nesse meio para padronizar e isso poder ser feito em alta escala. Na escola de ecocardiografia, na ECOP, lá de Pernambuco, que eu dou aula, o strain é feito desde o aluno básico até o cara que quer realmente se dedicar ao strain. Mas ele já aprende que função é pelo strain, não pela fração de ejeção. Importante pontuar. Você podia explicar um pouquinho como funciona o strain, né? Pra galera entender. Só queria que você falasse um pouco, entrar no strain e finalizar o strain todo,
A importância do cardio. O cardio é o seguinte, você já falou a importância do cardio, Frank Starling. Só pra galera entender, João, me corrija se eu estiver falando besteira. Frank Starling é o mecanismo de Frank Starling que explica que o coração responde a volume, né? Quando você E a estira pressão, a fibra, vamos dizer que eu tenho essa fibra aqui cardíaca desse tamanho. Estirei a fibra com sangue entrando no coração. Aí ela vai responder com uma otimização de contração novamente. Então você tem, quando eu passo esse diâmetro, eu vou perdendo funcionalidade. Então a fibra muito dilatada, como acontece na cardiopatia dilatada, ela perde função. O mecanismo de Frank Starling é isso. Eu vou contrair e vou relaxar. Então é esse mecanismo ali, né? E aí, cara, qual é o cardio bom? É o cardio de baixa intensidade. Para o doente. Eu vi que você falou que faz o HIIT e tal. O HIIT melhora o VO2? Melhora o VO2. Só que o melhor cardio para o cara que tem insuficiência cardíaca é o cardio contínuo. Em baixa intensidade. Por quê? Porque eu vou aumentar o volume diastólico final. Eu vou aumentar condições de adaptação do coração que vão melhorar a Então performance. esse cara vai se tornar mais saudável. Vai se tornar mais saudável. E melhora a sincronia, diminui a frequência cardíaca, que é importante. A tartaruga vive mais que o coelho. Que loucura. A tartaruga bate 28, 20. O coelho... Então o cara que é usuário de esteroide anabolizante, o atleta, ele tem que se apegar nessas questões. Eu já escutei Cara, uma galera falando sobre o HIIT, que o HIIT é o melhor. Não é o melhor para o cara que tem insuficiência cardíaca. E provavelmente uso se de ele é usuário, esteroide. ele vai ter. Vai ter. Então, se ele é usuário, se ele é atleta e ele tem essa cardíaca, ele não tem que tomar cuidado com o HIIT, então. O HIIT, ele, assim, vamos falar Dificilmente falando vai- da nossa parte cardiovascular para o tratamento. A prescrição aeróbica, de orientação aeróbica, faz parte do tratamento. Falando do tratamento. A sorte para o bodybuilder, que é importante, é que o treinamento dentro dessa zona 2 ali, queima gordura melhor do que um HIIT, por exemplo. Exato. Se eu estou falando Então de tá EPOC, nada disso. unindo. Estou falando, não. Você vai unir os mundos e é ótimo e tal, é mais chato só, né? Que você fica ali na frequência Mas eu prefiro. normal, e tal. Geralmente o cara é muito grande, então a articulação vai sofrer menos e coisa e tal. Eu quero melhorar o meu VO2, eu tenho outro tipo de esporte, aí, meu irmão, aí você vai fazer uma série de tipos de treinamento. Estou falando pro cara da IC, em uso de hormônio, que tem que fazer treinamento aeróbico. É treinamento de baixa intensidade. E não é a evolução disso. Evoluir ele. pra HIIT, Não, pra na HIIT, verdade você vai evoluir a frequência cardíaca que você está fazendo com o treinamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você tem uma frequência cardíaca de zona-alvo de 120 batimentos. Sua frequência. Quando você estiver mais adaptado ao cardio, vai ter que subir você vai ter que subir o esforço para chegar a 120. Entendi. Então você vai gastar mais. Show. Com a evolução do seu treinamento. Ok? E aí é ótimo, né? Porque aí você vai ter um gasto maior na mesma zona de frequência. E isso também varia. Então, só dá para saber isso fazendo a ergospirometria. Quais são as zonas? Aí você vai chegar no teu. No Específico. teu indivíduo, Então, você. Qual que é a zona do tratamento, então? Vamos supor, eu cheguei lá no teu consultório, você me diagnosticou com esse inicial, eu tenho que fazer um cardio na frequência de 80%? Não, cara. Desculpa. Zona de baixa intensidade. Que dá quanto, mais ou menos, seria? 40%, 50%. 40%? Só que assim, meu. não use 220 menos a idade. Não use isso. Isso aí Tá. é lenda brava. Primeiro, porque o usuário de hormônio tem alteração do cronotropismo. Frequência cardíaca. Ele demora mais a subir, ele cai pior. Tudo é fator de piora de prognóstico, tá? Então, assim, já dei a dica aí, chamar a Renata, Não, e você vai ver a melhor para falar sobre isso. Vamos fazer um episódio. E, cara, assim, você tem as zonas determinadas e o teste cardiopulmonar seu determina a sua zona, Perfeito. O meu eu fiz, 108. e que é baixíssimo. Baixíssimo. Talvez aí você não sei quanto está agora, você fazendo cardio, está sentado aqui tranquilo. Vamos dizer que você seja um atleta. 65. Vamos dizer que um atleta. voando. Exatamente. E aí, tratado. vamos dizer, por exemplo, assim, Graças você a Deus. diagnosticou Graças a Deus. com uma IC. Um mecanismo débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca. Gostei da forma. Se o seu volume sistólico ele não funciona bem por conta da disfunção e por N variáveis, que o volume sistólico ele tem 3 variáveis importantes, né? Pré, pós e contratilidade,
Você vai ter que subir frequência cardíaca para compensar. Exato. O que o... Vamos dizer, não pode ser se pode dizer gordão, porque tem... Pode, aí, tá maluco? Vamos dizer o cara gordo, Que é raiz. sedentário, vai subir uma escada. O que acontece com a frequência cardíaca dele? Meu coração tá saindo pela boca aqui, o cara é descondicionado. Aí eu pego o maratonista, sobe a escada ali, pô, meu irmão, vlau, e a frequência nem subiu, Nem... porque ele é condicionado. No condicionamento tem duas situações, né? Primeiro que eu tenho uma contratilidade ruim do cara doente e do sedentário, e o cara que é treinado, a fibra dele, além de ela ser mais forte no condicionamento, ela tem uma eficiência absurda. Então eu modifico tudo isso. É o pump, é o que eu disse do pump do músculo cardíaco. Ele é denso irado. porque ele é foda. O coração do cara é do cacete. Assim como É um assim, pico, dá eu gosto um exemplo aqui. Fomos atender um cara que não tem nada a ver com hormônio, tá? Mas Certo. o cara veio do MMA, ele ia fazer uma luta de cinturão. E aí Rogério Camões, é meu amigo. Tava lá esses dias aí, Pô, né? Tava mestre lá. sagrado. Foda. Ele é foda. Falei que vinha aqui, ele falou, porra, ele adora. O papo com ele também é fantástico. Ele é um cara bom, cara. Eu vou estar com ele agora, vai ter dia 23 o LFA aqui no Rio, então a gente tem uma galera que a gente avaliou que vai vão disputar 2 cinturões lá. E aí ele falou, porra, o cara é foda, pá, e tal. O cara sentou na maca pra gente avaliar, o cara tranquilo, assim, igual a gente. Frequência cardíaca de 98. Uai. Falei, pô, meu irmão. Aí eu chamei o mestre, falei, mestre, como é que é o treino dele? Não, meu irmão, tá voando, caralho. O cara é o aço. Falei, irmão, porra, tá nervoso, caramba? Não. Aí você vai aprofundar a pesquisa dele. Não tá rendendo no treino. Pega um ônibus, não sei da onde, para não sei para onde, passa o dia todo, não tem descanso. O sono é comprometido. Fizemos a ergospirometria. Porra, não chegou nem perto do VO2 que a gente queria. Sentamos ali o treinador com ele, a Renata, eu e tal. Definimos que ele estava em overreaching. Meu irmão, você precisa descansar. Sendo que era dezembro, a luta era março. E bota na cabeça do lutador que ele tem que descansar, irmão. Porra, treinar. Liga pro treinador, porque é um grupo de treinadores. Convencemos os caras. Em um mês, ele parou tudo em um mês. Suplementou, pá, o cara volta. Porra, cara, quando ele chega na porta da clínica, eu liguei pra Renato e falei assim, pô, esse cara tem que ter melhorado, senão ele vai perder o cinturão. Tu olha na cara do cara, meu irmão. Tu olha na cara do cara que ele tá derrotado. Entendeu? Por quê? Pô, ele veio pra ser o aço e ele não é o aço. Tava melhor, Trabalhou, ficou porra, lá, bacana. Ele voltou aos treinamentos, pum, pegou o cinturão. Show. E aí o Camões, porra, falou, porra, cara, se não fosse aqui, ele não ia. Eu tava sentindo o treinamento dele ali. Em alguns momentos uma sobrecarga e tal. Ele é muito bom, é um talento fantástico. Esforçado, né? Porque não parava por nada. Assim, os caras têm que dar aula, tem que ter ele tem uma vida ali de, às vezes, tem que pagar conta. Então a gente entende tudo isso, ele ainda não é o cara, né? Então não tem tantos patrocínios, não tem tantas situações. Então, esse final de semana ele levou um outro menino que vai disputar o cinturão agora, foi 7 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, cara, a frequência de 42. Eu falei, aí ele olhou pra mim e falei, esse é o cara, né, meu irmão? Tá maluco. Tá preparado. Cardiovascular, na hora que subiu, o aço mesmo, chinelada, sobe, não chinela, subiu o coração coração. excelente. Vamos tocar, VO2 acima de 125% previsto. Sensacional. Caralho. É o que a gente espera do atleta. Do atleta desse tipo de modalidade. Esse é o cara da alta Entendeu? performance. Esse é o cara da alta performance. Fizemos um bodybuilder lá com insuficiência cardíaca para você fazer um comparativo. Ele atingiu um VO2, o esperado de VO2, os estudos são para sedentário, não tem nada de atleta. Não existe um VO2 esperado para o atleta. A gente espera que ele seja muito melhor do que o sedentário. É. O cara fez 71% do esperado. Isso é insuficiência cardíaca. Cara, o pior que o meu foi bom. Não foi 108, alto, né? Geralmente bom, o cara que é faz normal, o cardio, que faz a adaptação, a gente tem que ver as variáveis, né? E um cara que também, assim, é correto na dieta, né? Porque também tem os malefícios ali de ele andar... Ele faz uma coisa, mas anda para um outro lado, né? Uma outra vida, né? E tem uma situação que é bem interessante, tá? Quando é que eu vou ter uma divergência da Renata? Eu falo dela em termos de técnica complementar, na ergospirometria e no eco. Quando o cara faz um treinamento de cardio muito bom. Por quê? Vamos imaginar um doente, cardiomiopatia dilatada, o cara tem que reabilitar, ok? Ele começa a fazer o treinamento dele, reabilitação cardíaca.
Ele melhora a condição toda, mas melhora também o quê? Periferia, escoamento, é todo um conjunto de coisas, não é só o coração bomba, pô. Então isso aí melhora muito. Aí ela tem uma imagem boa, uma condição boa lá, e eu não tenho uma condição tão boa em repouso. Eu posso falar por mim mesmo, muita coisa que mudou depois de tudo isso. Mas eu não vou dar o meu relato aqui, não. Mas muda, né? Muda muito. Muda. A atividade sexual muda, a atividade de relaxamento, o sono, tudo isso muda, porque você fazendo cardio, só que eu falei do HIIT porque eu já vi muita gente falando, não, tem que ser o HIIT. Não tem nada a ver isso. A prescrição que a gente fala para o paciente não tem nada a ver com HIIT. Aí se você tem outros objetivos, ok. Né? Estamos falando do doente. Legal. Você vê que é legal ouvir o cardiologista especializado nesse... Sim. Que é diferente de algumas outras coisas. É outra visão do cara que olha só pro atleta, ele já tá olhando pro cara, prescrição individualizada pro cara que talvez tenha consciência cardíaca, alguma coisa. Né? Exato. Chegou então, vamos falar. Explicar O que é o strain? Né? O que é? Pra galera entender, né? Como é feito? É isso aí. Galera, a gente costuma dizer o seguinte, né? A ecocardiografia, o ecocardiograma, ele é complementar à avaliação física, sinais e sintomas. Anamnese, exame físico é o principal. História clínica, né? História clínica, dia tudo dia, isso. Né? Tanto é que no consultório, primeiro a gente faz a consulta. A Rê faz a consulta, o cara desce, faz a análise ecocardiográfica. Quando o cara desce, eu pergunto para ela, e aí? O que você espera? Que o clínico vai esperar alguma coisa, não eu. O cara deitou ali, eu vou analisar de acordo com o que vem no pedido. Você está no exame, né? Eu estou no exame. Eu só faço exame, eu não atendo clinicamente. Quem atende lá no caso, lá no Ipanema Health Club. A parte clínica passa para a Renata. A Renata é a chefe de toda a parte clínica, da cardiologia clínica esportiva, dos médicos do esporte, aliás, CEO da clínica. Só que eu tenho um atendimento junto com o nosso consultório colado, né? O laboratório, ela faz a análise junto comigo ela olha a análise, a gente discute em cima junto e eu vou para a sala de ergospirometria. Então isso mudou muito minha visão de tudo. Que legal. Eu já fazia ergospiro, mas aí eu vou para lá e confirmo, né? Você acaba de fazer o eco e já vai ver a ergospiro. É um contexto, avaliação em conjunto, né? E aí ela me diz, a ecocardiografia é uma análise, eu espero algumas coisas e o estranho é o complemento da ecocardiografia. É para eu ver o que eu não consigo ver no exame com o meu olho. O que eu quero dizer com isso? O coração ele tem a função contrátil, ele tem o tamanho das cavidades, ele tem as ferramentas básicas de análise que se você for fazer eco em qualquer lugar você vai fazer. O strain é uma tecnologia que avalia a deformação das fibras. Deformar é bom, tá? Deformar é bom. O que eu quero dizer? Pega um elástico, estica ele e volta. Frankenstein. Eu consigo medir a taxa de deformação. Quanto ele está deformando em repouso, na diástole, quanto ele deforma na contração. E aí, isso lá atrás, quando eu aprendi, você fazia segmento a segmento. O coração é dividido ali, você pode ter equipamentos com 16, 17 segmentos, né? Porque ele é formado por paredes. Imagina uma bola de futebol americano. Botei a bola de futebol americano. Cortei. Esse é o ventrículo esquerdo, que é um motor principal. Tem as 4 cavidades, mas estou falando do ventrículo. Então, é o motor principal. E ele é dividido em parede, né? Parede anterior, parede inferior, anterolateral, inferolateral, septo anterior, septo inferior. São 6 paredes, cada uma tem 3 segmentos. Os da base, os médios e os da ponta. Cada um tem uma taxa de deformação. Somo tudo e divido pelo número. É uma matemática simples, né? E aí, se o menino quiser botar uma imagem, é só bota o bullseye. Bota aí, né? Davi, pra gente dar uma olhada. Bota outra pra mim, por favor. Tá aqui. Esse é o famoso bullseye do strain, né? E o que os caras fizeram? Imagina essa bola de futebol americano e eu boto no espremedor de laranja. Deixa. Espremedor de laranja. Abri. Segmentos da base, segmentos médios, segmentos da ponta e pontinha lá no final. Sim. Cada uma tem um número, um valor. Tá? Eu somo aqui, eu tenho 17 segmentos, somei e dividi por 17, eu tenho o valor global. É isso que é o valor global. Tá? Então, o strain, o que é? É a taxa de deformação de cada segmento, num conjunto de fibras. Cada parede. Ah, João, mas por que eu tenho que utilizar a deformação ao invés de uma fração de ejeção, por exemplo, de uma contratilidade?
porque eu consigo fazer diagnósticos com 10 a 15 anos antes dele acontecer no meu visual. Sensacional. Que foda. É por isso, entende? Então, esses caras aqui, todos eles tinham eco normal. Todos. Todos eles. Todos eles. Então todo mundo tava enganado. Todo mundo era normal. Você explicou pra gente, né, que a parte rosa clara que tá ruim, né? Um negócio assim. Pra galera entender, isso aqui é uma foto tirada do livro que o professor está lançando, eu fiz parte, o José Castilho. E aqui é uma evolução de pacientes. Esse cara tem até 6 meses de uso suprafisiológico, esse cara tem até 1 ano e esse cara tem até 5 anos. Eu comparo indivíduos aqui. Era para estar tudo vermelho. O tudo vermelho é normal, era para estar tudo dessa cor aqui. Uhum. Zonas mais claras são zonas de disfunção. Todos eles têm disfunção. Lá mais grave, aqui médio, aqui menos grave. Certo? Só que vamos fazer uma analogia. Vamos dizer que aqui esteja 40 e aqui esteja 8. Quando eu somar tudo, vai dar maior do que 20. Aí é ótimo. Normal, Assim. mas não é normal. Mas Não é bom. Então, além de você utilizar a técnica, você tem que utilizar o olho clínico da análise da técnica. É isso que eu falo com as pessoas. Em qual zona você está? Aí entra uma zona que eu chamo, dentro das nossas pesquisas, de fase de lua de mel, né? O início do uso do hormônio. O hormônio não aumenta a contração, não libera cálcio e tal. A lua de mel, teoricamente, tudo é bom, né? Tirando a imprevisibilidade do casal que se separa na lua de mel, a lua de mel, teoricamente, é um momento de felicidade plena. Sim. Então, a contração vai estar foda. Você pegou aquela analogia do diabetes tipo 1 ali, né? Exato. A Tirou zona ali, fase de lua de mel, e vai evoluindo até eu ter o divórcio. Lá na ponta, que é o problema grave. Ali é a insuficiência cardíaca grave com eco bidimensional normal. E você sabe quais eram as doses desses pacientes, não? Todos supra. Eu só faço, a minha analogia é suprafisiológico Ou não, infra, né? Também, né? Vamos lá. Eu tenho uma separação de um grupo grande que eu tenho exames laboratoriais. Eu tenho cara de 19 mil de texto. Só que o grande problema dos grupos é que muito laboratório só me diz que está acima de 1.500. Sim, muito laboratório é assim, normal. Isso é um problema. Tem que pedir para fracionar para você conseguir. E aí a gente fez essa analogia aí. E aqui o engraçado, né? O péssimo é que toda a ergospirometria deles é ruim, de todos. E todos com eco normal. Todo Bizarro. com eco normal. E se você fizer só o teste de esforço convencional, também é normal. Caramba. Pegadinha, né? Tá tudo normal. E aí foi lá atrás que eu falei o que me motivou. É que, como é que pode estar tudo normal e o cara ter sintoma? Alguém errou. Exatamente. Isso que despertou tua curiosidade. Me despertou nesse grupo, né? Específico. É engraçado, você falou do esforço, né? O cara vai subir uma escada, se ele vai fazer um agachamento, ele não consegue falar depois de uma série. E eu, por exemplo, né? Tô me tomando de exemplo, inclusive, eu consigo, eu saio de um leg press de 400 quilos, eu consigo conversar normal. Isso aí. Entendeu? Ou seja, isso é um fator que eu tenho que levar em consideração. Talvez você esteja aqui, dando um exemplo, só que você tem treino aeróbico, você tem baixo volume, você está seco, isso aí a gente vê. É óbvio que o Men's Physique é muito melhor do que o Open. Lógico, né? Massa muscular. Entendeu? De alguma forma. Exatamente, assim. Tenho muita variação, né? O Open, o prêmio é maior, inclusive, o Open é sempre um problema. O Open é sempre um problema, sacou? É o seguro de vida, pô. E existe reversibilidade dessa disfunção? O cara que chegou aqui, ele volta pro B ou pro A? Só se estiver tomando remédio para insuficiência cardíaca. Bota Mas aquela ele outra imagem para mim, por favor. Guilherme. Mas você pode comentar um pouquinho das drogas, né? Aqui eu tenho um indivíduo que parou de tomar hormônio, tá? Só, não tratou. Mudou o padrão, mas o número do strain ele é mesmo, né? Mudou porque mudou o fenótipo, aqui ele tem uma dilatação maior. Eu mudo visualmente a característica do meu ventrículo. Só que eu não melhoro linearmente a função, entende? Isso os estudos já sabem. E aí, eu conversei com vocês antes aí um pouquinho, né? Uma galera mostrando strain, né? Melhorou, o estudo tal saiu. Nenhum estudo disse isso, cara. Para começar, nenhum estudo disse isso. E segundo, né? Você comparar. Aqui eu estou comparando o cara que só parou de usar hormônio. Sem tratar. Sem tratar. Sem medicação. Eu vou comparar o cara dizendo que ele tratou, eu tenho que dizer com o que ele tratou. Perfeito. Porque eu tenho cara com 8 que traz o tratamento e vai para 18, pô. Show. Eu tenho esse cara. Só que ele ajustou o eixo, ele diminuiu dose,
Ele fez remédio para insuficiência cardíaca, ele faz o cardio, ele perdeu peso. Ele tá usando todas as ferramentas para melhoria. Exatamente. Valsartan, né? Você já tem tudo, né? Tudo, Jardiance, Vastarel, tudo junto. A gente faz um combo aí, assim, cada paciente especificamente, é tratamento individualizado. E aí, cara, ótimo, entendeu? Mas isso aqui, melhora, blindei. O pior não é isso aqui, cara. O pior é eu blindei o coração, isso é uma desgraça. Blindei é o quê? Vai começar a fazer hormônio, eu já vou te dar um remédio pro coração que você não vai ter a lesão. Eu tenho essa galera falando isso. Isso aí já não pode. Não é igual usar antiromatário. Você não tem ginecomastia, ele vai fazer o quê? Não existe, tá, galera? Só pontuando que não existe. E nem não tem nenhum estudo que saiu aí agora, já está até no nosso livro, já estava antes, a gente lê o artigo ali, não antes de sair, mas o artigo já está lá para análise, né? Quem quiser ler e tal, aí fica o boom porque a galera fala um monte de coisa que é pertinente e é vantajoso para se falar. Por interesse. Vamos falar a coisa real, é isso aí, cara. O cara não melhora porque parou simplesmente, não. Você não tem esse caso? Eu tenho. Eu tenho relato de caso, um cara. Eu lembro que você comentou desse nas redes sociais. Eu tenho um cara. Porra, Deus abençoou o cara melhorou Amém. Ali, mas é o comum? Não, pô, eu não posso pegar o relato de caso e botar lá, vem comigo, campeão, que vai acontecer isso aqui com você. Você é um médico sério, porque se fosse outro ia fazer. A gente tem um paciente nosso é advogado, promotor de justiça, ele está fazendo mestrado em Direito do Consumidor. Aí ele virou pra gente e falou assim, pô, o que vocês fazem aqui deve ser sério mesmo, cara, porque assim, vocês falam tudo que nego não quer ouvir e tem fila. E não tô. Entendeu? Parabéns, mas é verdade, cara. É uma verdade, assim, não tem história. É o que a gente vê, ninguém está querendo assim dizer que o cara que toma, certo, que errado. prescreve, eu não estou preocupado com isso. Né? Eu sempre falo nas palestras, senão eu não ia ser convidado para falar num curso só dos caras prescritores. O que eu fui lá falar é o seguinte, meu irmão, a análise que está sendo feita não é correta. Você tem que utilizar a técnica correta para você ajudar o seu paciente. Ninguém te convidou para falar em Arnold, esses lugares assim, não? A gente está com um projeto aí, projeto não, né? Agora, junto com algumas pessoas, tem o conference, né? E aí a gente tem alguma coisa aí. Legal, cara. Conversando. Eu acho que é de extrema importância, inclusive, porque o mundo bodybuilding é hormônio, né? Eu achava que antes, o que acontece? Antes quem fala também fala muito tecnicamente, não atinge, assim, você tem que ter um perfil, né? Perfil de trocar uma ideia, igual a gente está fazendo aqui, de falar... É o que a gente tenta fazer aqui. De falar de uma maneira que a pessoa que está ali assistindo, o strain, obviamente, que é mega complexo, não é só o bullseye, né? O nome dessa bolinha é o bullseye, não é só isso. Porra, eu tenho no meu laudo mais de 20 variáveis. Meu laudo tem quase 30 páginas. Só que assim, vamos pegar o que está popularizado, é isso, e assim, a gente tenta passar de uma forma mais simples possível, né, para que o cara entenda. É igual o Luiz e o Gustavo são médicos, mas eu estou entendendo 100% do que você está falando. Exatamente. E não assim, estou viajando, né? E tudo bem, né? Só não acredita em falsas promessas. As promessas, eu não posso prometer nada numa coisa que é imprevisível. Porra. Tem o cara, médico mega conhecido, amigo, caramba, que tem um exame hoje, aí o cara começa a sentir, ter sintoma, eu falo, pô, vou olhar e eu vejo a ponta do coração do cara foi pro espaço. Ele, pô, mas como acontece isso? Eu falei, mas a gente avisou, cara. A gente avisou, você está sobrecarregando, uma hora pode dar problema. E não é medicado? Não, fazia medicação e tal, só que a gente não ganha o cabo de guerra. A gente não ganha o cabo de guerra. Não tem como. Porque a ponta é o seguinte, aí falando agora, vamos pegar 2 minutos de técnica pura. Onde eu tenho mais receptor beta é na ponta, e os receptores beta da célula, ele atua na contratilidade, inotropismo e cronotropismo. É por isso que a gente tem a síndrome do coração partido ali, o Takotsubo, né, que simula uma hipocinesia da ponta, porque é onde eu tenho mais receptor. Extrapolando, é por isso que o clenbuterol, por exemplo, faz tão mal para o coração assim? Ele é um estimulante, né? Ele vai atuar em alguns receptores. E aí você tem, é aquela questão, né? Você tem receptor androgênico, não estou falando de receptor androgênico, estou falando de receptor de membrana que é sinalizado para fazer com que o coração trabalhe de certas formas, né? Sistema adrenérgico, parasimpático e simpático. Se você vai subir uma escada,
o teu sistema o teu sistema autonômico, ele manda uma mensagem dizendo que você tem que bater mais o coração. Certo. Não vem do nada isso, né? Só que quando eu estou usando uma droga que simula isso, ela é adrenérgica, ela vai fazer o coração bater mais. Só que tem regiões do coração que eu tenho mais receptores para aquela droga. Sim. Que modificam aquele padrão. E a ponta é um dos locais que dá problema. Que se destaca nesse que sentido. Se destaca. E por infelicidade, eu modifico totalmente a estrutura da ponta. Só que quem manda na torção é a ponta. Ela que começa, né? Ela que dá eficiência. Uhum. Entendeu? Formato, eficiência. Eficiência. A palavra eficiência e coração é fundamental, cara. E assim, o cara do endurance, ele diminui até a rotação, mas ele é muito eficiente. Ele tem outro tipo de padrão. Então, assim, para vocês verem o nível das pessoas que estão envolvidas nos projetos, né? O professor Castilho é cara, meu irmão, assim, ele desenvolve pesquisas de nível internacional com grupos que estão na vanguarda. E existe um livro de cardiologia, para a galera que não é da cardiologia, que é a Bíblia da cardiologia, que é o Brown. O pós-doutorado da Renata foi em Harvard e ela teve inúmeras reuniões com o Brown. Nossa! E a galera que é editor do livro Insano. é orientador dela do pós-doc. E a gente conversa com esse pessoal para definir alguns parâmetros. Não é assim, a gente acha. Uhum. São pessoas que escrevem a cardiologia mundial, entende? É um nível assim que assim, pode dar credibilidade, autoridade para a gente tá dentro desse processo, né? Isso é interessante demais. E a nossa cardiologia esportiva feita no laboratório não deve a nenhum centro do mundo. Assim, o que a gente faz ali, primeiro que usa a tecnologia mundial mais em evidência. Eu faço esse estranho aqui, esse bullseye, só que eu faço ele também em 3D. A nível outro mundial, nível. O Brasil está na frente. ali, né, em Ipanema? A nível, nosso laboratório é em Ipanema, ali perto da tua casa, lá na Barão da Torre. Ali tem prédio bonito, inclusive. Aquele primeiro andar todo é laboratório. Então, assim... Tem um centro de treinamento ali também embaixo? Tem um centro de treinamento. Atletas para alta performance, um espaço voltado para melhora de performance específica em alguns esportes. Fala pra galera, João, quem não conhece. A gente está ali na Ipanema Health Club, né? Ali na Barão da Torre, Ipanema. É uma clínica totalmente voltada aí para medicina atual. Tem diversas especialidades, mas a nossa expertise principal é a cardiologia esportiva. Tem endocrinologista, tem nutricionista, fisioterapeuta, enfim, tudo isso ali no coração do Rio de Janeiro. Eu tenho um curso que o nome é Coração Hormonal, vou ter uma aula dia 21/3, que eu falo, para vocês verem, a gente está conversando aqui 1 hora e pouquinho, quase 2 horas, eu falo 1 ano sobre o tema. 1 ano sobre coração e hormônio. É muita coisa. Muita coisa. O Caminhos que vai estar comigo. Tem o Pedro Meira, que é o cara que também é da equipe. A Renata vai estar comigo no curso. E fora os cursos que a gente dá no Brasil todo, né? E uma grande satisfação para mim dentro da ECOP, da Escola de Ecocardiografia, a gente tem um curso de ecocardiografia esportiva. É o único do Brasil. Voltado para assim, o cara quer entender do coração de atleta e faz eco. Já são mais de quase 100 alunos. Né? E a nível mundial a gente está na frente, Brasil. A gente não deve nada a todos os artigos que saem em 2022, 2023, 2024, todas as tecnologias utilizadas, eu utilizo as mesmas tecnologias e ferramentas e a gente conversa com esse pessoal. A medicina esportiva, teoricamente mais avançada a nível mundial, é a europeia, a Itália, países ali próximos, porque eles têm muitas condições patológicas, eles estudam muito. Estados Unidos não tem essa frequência, esse uso de tecnologia usualmente. Agora, muito provavelmente... E coração hormonal, por exemplo? Coração de hormônio, a gente está na frente de todo mundo. É isso. Era essa minha pergunta. Que você queria falar, né, Jorge? A gente está na frente de todo mundo por conta desse Você já tipo recebeu algum atleta de fora para vir aqui? Já, cara. A gente, na verdade, a gente o Cedric Macmillan tinha um... Cara, eu avaliei... Né? A gente avaliou o Dorian. Não atleta, mas ele... O Dorian tem 61 anos, cara. E tá bem.
Tá bem. Olha, foi 6 vezes Mr. Olímpio, então, olha só. A gente avaliou Dorian, Calma, né? e o Dorian, Camões cara. indica muitos pacientes, né? Camões é da antiga, né? Da Conhece antiga, a galera. Né? Tu passou conhece o a eco no galera. Dória, cara? Passamos o eco no Dorian. Quando foi isso? Foi recente? Porque ele tá Cara, agora aqui ele no vai Brasil, voltar né? agora, o médico tá aí. dele é de Minas. na A esposa verdade. dele A esposa dele é daqui. brasileira. A Gal. A Gal, É. né? Ele, acho que hoje ele vai no verdade. Monstercast Não sei, ele tá fazendo uma Uma viajando tour, aí, uma tour e tal. de treinamento. né? Cara, a nossa agenda funciona como, né? Pra você, essa pergunta sua. Uhum. É ponte aérea e internacional, nacional. Assim, eu atendo uma galera do Rio, mas atendo Nova York, Califórnia. E é assim, porque tem uma referência, né? Uhum. Obviamente, como eu falei, não é tão simples, não tem um custo, mas tem uma outra coisa. Quem deu isso não foi aparecer no podcast ou no Instagram, Não, foi a, confiabilidade. foi a autoridade gerada pelos cursos de propagação dos médicos. Aí o cara fala assim, então tua agenda é tranquila porque tu atende atleta. Eu atendo o atleta que o cara não conseguiu fazer o diagnóstico. Pra tu ver o tamanho do problema. Que não é uma consulta simples, o negócio você falou. O cara que chega com ressonância, já chega com tudo, pô. E aí a gente tem uma pessoa no Rio de Janeiro, que é o Ilan, que é o chefe da ressonância do São José e da Fonte Imagem, que é um cara que faz esporte também. Então as ressonâncias, as angiotomografias são direcionadas para médicos também que sabem fazer esporte. Porque não são pedidos comuns. Dá uma olhada na ponta aí, cara, que eu tenho essa trabeculação e aí esse cara faz tanto de hormônio. Então o cara tem que conhecer isso, né? Então é uma equipe multidisciplinar, né? Sensacional. Esse grupo Maneiro. montado há anos, né? Anos e anos de pesquisa e a gente aprende todo dia, né? Esse pensamento da involução, pensamento de outras pesquisas, a gente está desenvolvendo agora, né? Depois de vários anos de conversa aí, né? Isso é um orgulho pra gente, como eu, o Luiz e o Jorge aqui, trazer uma galera desse gabarito no nosso podcast, né, cara? Você na parte médica da cardiologia do esporte. Outro dia a gente estava conversando com o Jonato, que talvez seja um dos melhores treinadores de bodybuilding, sei lá, do mundo, né? Então, assim, é muito importante a gente levantar essas bandeiras para ajudar a galera, né? Se você, por exemplo, traz o Rogério aí, Ia ser uma o honra. Camões, ele vai ficar mais tempo no Brasil agora, conversei com ele. Ele vira pra gente lá na nossa análise e fala assim, pô, meu irmão, a gente também, a Renata conhece que ela viajou muito China, Estados Unidos com atletas de MMA, né? Só que não existe um centro igual o que a gente faz aqui. O protocolo de análise de ergospirometria dentro de luta foi criado por ela. Pô. Muito foda. Então, E ela é assim, bem receptível, eu conversei no Instagram com ela. Ela é top. Tipo, Top, sensacional. tranquila. gente boa. Gente boa, e aí Gente boa mesmo. a gente tem essa vive muito tempo com o atleta, né, cara? Então você sabe as peculiaridades, sabe como trocar uma ideia, não tem muito lenga-lenga com o atleta. Tem. É isso, bom. Papo é reto, né? ponto. Papo é reto. Papo é reto. E ela gosta de esporte, ela treina no boxe lá, né? Cara, ela é faixa preta, né? Diga. Ela foi campeã sul-americana de kickbox. Olha que foda. Faixa preta de kickbox? Vai, brinca com a Renatinha pra tu ver. Vai. Entra pra ver. Faixa Faz preta graça. de Entra pra kickbox, ver. cara, E eu acho que esse marco aí, né, dentro da cardiologia esportiva é a pós-graduação, né? Cardiologia do esporte. Legal. Ela tem a pós-graduação dela, então é um marco, né? Essa sociedade. Ela é coordenadora. Ela é a coordenadora, Chefe, coordenadora, da CEO. primeira pós-graduação em cardiologia esportiva do Brasil. E quem tiver interessado, João, fala pra gente como é que Cara, pega é esse só contato seguir aí. as mídias, né? Tá tudo lá. Segue a Renata, doutora Renata Castro, o meu doutor João Gifone. Tem todos os cursos, todos os lugares onde a gente vai estar. Em São Paulo, sempre a gente está no maior centro de pesquisa de análise do Brasil, que é o Centro da GE. Então, eu dou todos os cursos lá, com toda a tecnologia que as pessoas podem procurar e buscar. E inúmeras pós-graduações, né? Porque tem muita pós-graduação de medicina do esporte. Acho que eu estou em algumas 5, 6. É mesmo? Falando com uma galera de São Paulo, uma galera de outros estados. Vai ser difícil ter agenda, pegamos no momento certo. Então. Cara, Vai ter agenda mas- louca. A partir de maio eu viajo direto, né? A nível Passo de- poucos finais de semana no Rio. A nível de paciente, assim, João.
você mencionou que é um custo alto, né? Vocês pensam de alguma forma isso trazer um custo mais baixo? Cara, na verdade, assim, a gente tem essa demanda, mas tem uma equipe, né? Tem um custo comigo, mas tem uma galera da equipe. Né? E aí a galera da equipe tem outro tipo de valor, a mesma análise, mas assim, foram obviamente que tem. né? Exatamente. E uma coisa que eu fico muito feliz é que eu tenho hoje alunos e pessoas que fizeram cursos com a gente e gente que veio em dupla, né? Para fazer a ergospirometria e o eco. Legal. Do norte até o sul. Então tá coberto o Brasil. Tá coberto. E aí, geralmente, o cara da medicina esportiva, o prescritor e tal, ele pergunta, pô, quem tem um grupo gigante, quem vocês indicam aí? Eu tenho um nome lá de uma galera. Legal. Hoje, falei com o Stark, e aí o Rodrigo fez um curso com a gente, é um ecocardiografista, ele tá fazendo os exames do cara. Então, os laudos que vêm no Brasil e da galera que fala nos podcasts e tal, é todo baseado no meu laudo. Aprenderam contigo. Aprenderam contigo. Você é o cara que começou. Isso é bacana, assim, é multiplicar. Gente, né? Não que eu quero que falar isso com arrogância. Não tem nada a ver disso. Não. Assim, eu acho legal porque tu olha o padrão do laudo, é o laudo que eu passo dentro do curso pro cara. Legal. E a análise, a gente faz o esforço isométrico, né? No hand grip ou na cadeira extensora e tudo aquilo foi desenvolvido. Eu fiz o hand grip. Você fez hand grip. Então é isso. Então, não sei com quem você fez os exames, mas assim, o padrão é o meu, que é o padrão que a gente desenvolveu. Que eu venho passando para a galera desde 2019. Obviamente que tem pessoas que evoluíram. Minha análise de 2019 é totalmente diferente da de 2024. Sim, com certeza. E aí, legal isso. E aí renova-se o curso. Renova-se o curso. O curso hoje é totalmente diferente. Sensacional. Antes eu entrava dentro de uma seara, hoje eu já entro no 3D, eu já entro no tridimensional, eu já vejo o átrio esquerdo de uma outra forma, eu já vejo o VD dentro da análise. Eu perguntei para a Renata se eu podia fazer o curso, não sendo médico. Ela falou, obviamente que não, porque isso é exercer, enfim, de forma ilegal a profissão, né? E ela falou, mas temos outros cursos aí, no geral. Tem os cursos que a gente estava preparando o material para a galera da saúde. A gente está preparando o material. A gente vai estar em São Paulo, dentro da GE agora, 18 e 19, fazendo um curso com ergospirometria e eco em todos os tipos de modalidade esportiva e também no usuário de hormônio. E aí ali já vai ter um material. Agradecer o Bernardo Palmer, os caras de São Paulo, o músico que me ajuda. O Bernardo fez faculdade com a gente. Bernardo fez faculdade com a gente lá em Vasco. Uma vez, cara, fui fazer um curso em São Paulo, assim, só sobre hormônio e eco, assim, foi um convite que a GE me fez, então fui falar para os caras lá, e o centro é grande, são 30 médicos, e aí, faltando um mês para o curso, o Jaime me ligou, que é o CEO da parte da América Latina, ele falou, doutor, tá tudo lotado já faz, mais de um mês. Eu falei, mas como assim, né, cara? Não lotar o GE... E aí e os atletas? Eu falei, fudeu, né? E os atletas? Não tinha falado com ninguém, eu tava louco e tal. Aí liguei pro Bernardo, liguei pro outro treinador. Como é que é o nome do treinador? Thiago. O Thiago. Meu irmão, aí o que trabalha comigo, a rapaziada, eu sei que no dia tinham quase 40 atletas. Brotou, os caras aí, meu irmão, imenso. Eu falei, tudo dando merda, né? Tudo dando merda. Assim, tem muita alteração, mas assim... Galera bem bacana, Bernardo é parceiro. Gente fina. E aí... eu sou de São Paulo. Toda vez que tem podcast, eu vou até aqui. Pô, show. Bernardo, cara, show de bola. E daqui a um tempo, talvez a gente vai estar atendendo em São Paulo. Façam isso. Mas... Ipanema Health Club São Paulo. A gente pensa aí num projeto. Convites tem muitos, mas a gente tem que amadurecer as coisas para levar o mesmo padrão, né? Para levar o mesmo padrão. E, cara, mas a galera do meio da medicina do esporte conhece hoje. Hoje eu recebo muito mais pedido de strain do médico do esporte que do cardio. O que é uma mudança de paradigma, né? Eu até entendo o porquê. Porque o médico do esporte, ele tá ali com o cara que tá procurando ele. Ele estuda isso. Ele busca aprimorar o estudo do atleta dele, né? E manter o cuidado do atleta dele. O paciente dele na melhor saúde possível dentro do... eu dei aula na mentoria do Stark segunda-feira, só falando de strain para a galera, justamente para dizer isso, né? Mostrar algumas imagens, algumas condições específicas. E aí você tem gente de todo o Brasil, né?
Isso é importante. Aí são públicos diferentes, né? Você fala para o cardio, você fala para o médico do esporte, você tem curso onde você une os dois mundos, que é bastante interessante. Você tem o cara da cardio querendo aprender sobre o hormônio, não na questão de prescrição, mas entender para poder... Entender as alterações, né? E para poder conversar a língua do cara, sacou? O coach querendo também. Tem todo mundo quer entender ali. Quem faz uma coisa séria, Sim. quer entender, Mas né? é por isso que eu perguntei para Renato. Você falou como tudo, que eu quem posso? faz uma coisa séria, né? Se informar. Cara, assim... E aí você tem um cara não sério na cardio, você tem um cara não sério Qualquer em lugar, todas as áreas. Isso aí Todas as áreas, é bem peculiar, né? Eu tenho o cara que manda o cara avaliar quando vem de outro, mas o dele mesmo ele não manda avaliar. Entendeu? E o cara tá ali, é o cara do momento, pai e tal, mas assim, quando a merda é dele, ele não quer, a merda dos outros ele quer mexer. Exato. Apontar o dedo é mole, né, irmão? É mole. Apontar o dedo é mole. Quer fazer uma pergunta? Que você falou que tinha pergunta, muita dúvida. Não, já Quer- tirei as dúvidas. Tudo, né? Eu perguntei aqui no meio das coisas que eu tava... Mais alguma coisa pra você, Jorge? Cara, eu particularmente gostei muito porque, enfim, o olhar que não é médico, né? Mas eu... Entendeu tudo. E você passou por isso, né? Bom, É. sim, Iniciou o Você fez as tratamento, avaliações teve uma boa exatas. resposta, né? muito bom É mesmo. a prova viva, E né? eu acho legal porque, por exemplo, né, o Médicos Maromba Cast, ele tem um público específico, sei lá, 70% médico, ou interessados, ou profissionais de saúde. E o atleta que está assistindo, né, ele pode ter uma visão da vida dele, do que ele faz, do que ele pode fazer para se cuidar, enfim, para ter uma segurança maior no que ele faz, né, e assim por diante. Cara, assim, eu já vi muito podcast. Aqui a galera manda os cortes, né? A galera manda os cortes. O corte é o que dá polêmica, né? Cara, e o cara faz aquele corte assim, né? Eu vou fazer uma análise do ecocardiograma agora ao vivo aqui e tal. E a galera que tá vendo, irmão, quem tem a visão, fala assim, porra, não faz isso não, meu irmão. Porque tu vai ter que expor uma situação. E aí o cara tenta amenizar o problema ali ao vivo, né? Eu vim aqui porque primeiro que o Gabriel me ligou e falou assim, meu irmão, lá tu pode falar. Eu não vou em nenhum lugar que me convidem para eu amenizar o que eu vejo. Não, né? aqui é falar real. Não é amenizar, é falar de uma maneira mais bonita ou coisa e tal. Não vim para... Que o papo é reto, essa, não é essa a ideia. Eu tenho 1000 e poucos pacientes, lesão de grau variado em todos. E tratamento, vamos lá, seguindo a linha. Quem trata se beneficia, quem diminui dose se beneficia, quem ajusta eixo se beneficia junto com o tratamento, quem não faz isso afunda. Essa é a ideia. Exato. E ponto, né? E ponto. E assim, para o médico que assiste, faça uma análise específica dentro do que você vai promover. Porque depois que já está feito, irmão, Já era. vai cair na sua conta, né? Ou não, porque demora o tempo do cara fazer o diagnóstico, né? Às vezes ele não vai fazer, às vezes vai... podia ser tal coisa. Mas, e principalmente se você atende um público onde você... 40 a mais, 50 a mais, onde você já tem doenças juntos do cara ali, entende? O cara tem, às vezes, uma DAC leve a moderada, doença coronária, o cara tem uma hipertensão. Tem dislipidemia. Exatamente. Aí Tem uma resistência à insulina. E aí você vai e faz uma medicação que vai deixar o cara bem, obviamente que vai deixar o cara bem dentro de um contexto. Só que tudo colateral que vem junto. Né? E a lesão está instalada lá, né? E principalmente, avise que pode ter alteração. Às vezes o cara tem medo de avisar, meu irmão. A gente fez uma enquete com os nossos pacientes. Mesmo eu avisando, todo mundo ia fazer o hormônio. 90 e poucos %, não, mas mesmo se me avisasse eu ia fazer. Por 2 motivos eu acho. Não porque o cara é louco, mas sim porque ele não tem realmente a dimensão de um cara atleta que tem uma insuficiência cardíaca grave. Assim. Quem faleceu sabia. O cara não tem noção do que está fazendo com o coração. Né? Não tem noção. E assim, realmente eu acho que você dividir, fazer uma medicina dividindo ali a responsabilidade com o paciente, em alguns casos é difícil, porque ele não tem a noção exata do tamanho do problema. Pô, que comentário importante que você fez agora. Ele não tem ele não tem essa visão. E aí você explica realmente, cara, o que eu estou falando de insuficiência cardíaca
nesse nível aí, atleta, que eu gosto de atender atleta, aquelas galera que gosta de tirar foto, pá, é insuficiência cardíaca grave, pô. É fração de ejeção reduzida, é strain de 8, é aquele cara lá do final, é aquele cara que, mano, acorda de manhã com edema de membro inferior, ele tem que dormir, ele tem que botar 5 travesseiros que o cara não consegue dormir. Entendeu? Um cansaço o dia todo. Eu tô falando desse cara que tem esse O cara não tem qualidade de vida, o cara Entendeu? tem uma expectativa de vida diminuída. Acho que as pessoas não têm muita noção quando a gente fala essas coisas, né? Que exatamente. pra Não tem gente é uma coisa O muito... cara não tem noção do que é uma insuficiência O cardíaca. né? que é uma insuficiência Exatamente. cardíaca, né? Então, assim, a gente tem no Rio de Janeiro e no... É muito foda, porque, por exemplo, todo mundo que faz uso de hormônio, os caras só se baseiam em exame de sangue. E fica nisso. Sim. Não, meus exames estão ok. Não, cara, você Mas- tem que ir num cardiologista especializado no que você faz. Mas que você vai evoluindo. Antes não era nem o exame de sangue, agora já é o exame de sangue. Começaram a falar do espermograma, de espermograma antes. Agora já tá vindo a avaliação Mas cardiológica. eu Acho que estamos caminhando. Eu acho que a mudança Tá acontecendo. entrando dentro das pós-graduações, assim, você começa a introduzir, né? Não é simples você fazer uma mudança, eles são médicos, se você fazer uma mudança de perfil do que o cara vai fazer de análise. É complexo, demora muitos anos, às vezes você tem o cara da antiga e você tem que esperar uma geração virar, só que geração de médico é diferente, eu tenho... O professor Castilho está comigo, eu posso falar a idade porque ele sempre fala nas coisas, tem 77 anos. Aí você pega um cara de 77 anos que faz eco normal, ele vai fazer strain. Não vai. O cara de 57 às vezes também não vai fazer. Então você tem 20, 30 anos para o cara mudar uma história, entende? E aí o cara do hormônio é a mesma coisa. Pô, meu irmão, beleza que você vai trabalhar com você é endocrinologista, você tem a prescrição, você tem as indicações, ótimo, tudo bem, só que você tem a avaliação cardiovascular, que deve ser feita dessa forma. E aí você, para mudar isso, até chegar dentro do consultório, então acho que a gente já fez muito, Sim. Muita coisa. Eu acho que a gente já vai fez caminhar. muito. Vai caminhar daqui pra frente, acho que vai... entendeu? Cara, Não, eu tô caminhar falando até da muito nisso cultura aí. do usuário. Ah, sim, o Sim, mas usuário. O usuário, cara, com o digital, hoje, Ele vai se eu ligando. tenho paciente que vem porque quer fazer o estranho. Sabe o que é? Obviamente que não, mas ele vem fazer porque ele ouviu alguém falar. Isso é ótimo. e ótimo, Ele se beleza, liga. vai lá, Ótimo. brother, vai lá. É vai lá. ótimo vai isso lá. aí. Sensacional. Só que, assim, e a gente tem discípulos, não são pessoas que estudaram com a gente, que estão aqui conversando diariamente. O grupo aqui tá pitando, é o grupo de ecocardiologia esportiva, que a galera fez o curso. E agora bomba, né? Primeira semana bomba. Ah, eu quero um E aí, cara, assim, isso é levado, né? E o mesmo papo que eu levei aqui com vocês não muda nada pro curso. Porque eu vou falar nada diferente, né? Lá eu vou falar uma gravidade aqui. Eu já falei tudo que a gente fala lá. Obviamente até que, né, eu falo com termos diferentes. Mas E a profundidade. Pô, cara. Vamos encerrar então, né? Feliz demais, cara, de ter recebido você aqui, viu, Uma João? honra, João. Foi uma honra, gostei Muito muito, obrigado. cara. Pô, o papo rendeu Valeu, pra caralho. Aprendemos Papo- muito com você, né? Papo 10, papo reto, entendeu? é isso. E fiquei Tem feliz. muita historinha pra contar. Né? Quem sabe? A gente fazer outro episódio aqui, cara. Vamos Vamos marcar mais um. vamos né? marcar, vamos conversar, Nossa. porque eu gostei pra caramba. Tomara que o povo goste também. Aproveite, né? Trazer a Renata. Aproveite, Trazer a Renata. como trazer a Renata. Aproveite que foi muito conteúdo aí, né, cara? Sim. E aproveitar pra gente fazer o nosso merchanzinho. Galera, suplemento, o whey com o melhor preço do mercado. Usem o cupom MMCAT, tudo maiúsculo. Growth Suplementos, maior marca de suplemento do Brasil. Ajuda a gente aí. E esse qual que você mais gosta? Suplementos- Chocolate branco? Pô, esse aí é o melhor de todos. Vou dar a dica, hein? Dilui um pouquinho, coloca um pouquinho de água, faz aquele cremezinho de chocolate branco. Irmão, esquece. Bota uma fruta, esquece. Pré-treino ex aí, galera. Um dos melhores custo-benefícios no mercado também. Já vem com 2 gramas de betalanina, 1 grama de arginina, 1 grama de taurina, tirosina, cafeína. Esse aqui é Tá meu bom pro favorito. cardio que gosta disso aqui. Irmão, não MMCAT, fazendo cupom. trembo, essas palavras pra mim. Tá bom. Tudo maiúsculo. Valeu, galera. Pré-treino, Evangelia aí, dá pra Perto olhar pra do- mim. Valeu? Demais. Muito obrigado, João, mais uma vez. aí, Valeu, cara. meu Foi uma irmão. honra. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Abraço.